I'm coming in hot. Yeah, coming in hot. Just like the fajita. I write what I live. My life in the speaker. I'm nice with the flow. Fala, protegidos! Vamos começar o 7º episódio do CADcast. O CADcast é um projeto para falar sobre empreendedorismo, desenvolvimento pessoal, hábitos de sucesso, histórias inspiradoras e propósito de vida. E você pode se inspirar e modelar grandes histórias dos nossos convidados aqui no CADcast. Eu quero agradecer a você que já é inscrito no canal, você que já deixou o seu like no vídeo, e quero pedir para você que ainda não é inscrito e ainda não deixou o seu like para se inscrever aqui no canal, para ativar o sininho, ativar as notificações, para você ficar por dentro dos próximos convidados. Tá combinado? Já deixe seu like aqui, já deixe seu comentário e também compartilhe esse vídeo com os teus amigos, com os teus vizinhos, joga lá no grupo da família, no grupo do futebol, no grupo da igreja, no grupo da faculdade, enfim, todos os grupos que você tiver aí, para que as pessoas possam se inspirar e conhecer a história muito bacana do nosso convidado de hoje. Tá combinado? Estou aqui, eu, Lucas Esquersato, e aqui ao meu lado está o José. Fala, protegidos, eu sou o José aqui da CAD Segurança e hoje, pessoal, a gente tem um convidado aí muito especial, mas olha só, antes da gente anunciar o nosso convidado, eu tenho um recado aqui muito rápido para vocês, que eu estava querendo dar aqui, ó, falando um pouco sobre algumas pessoas que estão ajudando aí o nosso projeto. Então eu quero estar falando um pouco aqui, ó, sobre o WOD Box. Você já ouviu falar desse box de CrossFit que tem aqui na cidade, pessoal? Excelente. Nós estamos aí, inclusive, aí às portas de concurso público, não é? Tem preparação física. Pessoal, lá muito bom, principalmente você ganhar condicionamento, você ter mais saúde, ter mais disposição no seu dia a dia. Faz uma aula experimental, você vai adorar. Eu mesmo sou um adepto aí do esporte, é realmente excelente. Então, deixa aqui o WOD Box. Temos também GS planejados, pessoal. Sempre é muito melhor você conseguir fazer algo específico para o que você quer, um móvel mais bonito, um móvel específico que combine com, enfim, com aquela sala, com aquele ambiente. E a GS Planejados vai providenciar o móvel especialmente para onde você quer. E temos também a doutora fisioterapeuta Linda Maia, pessoal. Olha só, ela que com certeza é uma das melhores profissionais aqui da cidade. Então, se você aí tem dores por repetição excessiva ou enfim, outro tipo de situação, com certeza é essa doutora que vai poder ajudar você. Então, fica o alô aí para a doutora Linda Maia. E temos também o Balé Bruna Lopes, pessoal. Olha, com certeza, na minha humilde opinião, o melhor balé infantil aqui da cidade. Pessoal, inclusive, recebi aqui a notícia de que estão às portas da abertura de novas vagas, perfeito? Então, se você tem interesse em colocar aí o seu pimpolho, a sua pimpolha para fazer balé, Isso aí. Pessoal, lá eles têm um ótimo estilo de ensino, tá? Eles lá trabalham muito com o lúdico da criança, vão trazer um aprendizado que vai ser alegre, que vai ser divertido e que no fim das contas você vai poder testemunhar a grande evolução que seu filho vai poder ter. Então, ó, entra em contato lá com o Balé Bruna Lopes, verifica com eles se eles estão tendo vaga, para quando que vai ter vaga, quanto que vai abrir as vagas, né? E eles estão aceitando crianças aí a partir dos 2 anos. Tá ok, pessoal? Então, fica o nosso alô aqui também pro Balé Bruna Lopes. Perfeito, pessoal? Então, voltamos aqui com o nosso amigo Lucas. Pessoal, hoje nós estamos com um convidado super especial aqui. Ele é CEO do Grupo Simão e está empreendendo há mais de 20 anos. O Grupo Simão é especialista em produtos de panificação e food service aqui no estado do Acre. Ele é formado em contabilidade, administração com ênfase em marketing, pós-graduado em finanças e tributos e pós-graduado em gestão prática de varejo. Hoje o Grupo Simão tem mais de 160 funcionários e está entre as 10 maiores do estado no segmento de distribuição. Estamos aqui com ele, Paulo Simão. Paulo, seja muito bem-vindo ao CADcast. Eu queria agradecer aqui o convite de vocês. Eu acho que vai ser um prazer a gente compartilhar aqui a nossa experiência que a gente tem desse tempo aí de mercado. Com certeza. Paulo, fala pra gente onde você nasceu, onde você foi criado e como que foi tua infância. Tá, vamos lá. Eu sou de uma família bem humilde, né? Meu pai e minha mãe, eles são descendentes de nordestino. Eu nasci, eles vieram para cá, meu pai veio para cá para cortar seringa na época que tinha a opção de ou para guerra
ou vim para cá, né? E aí meu pai ficou um tempo cortando seringa e depois ele se tornou vaqueiro. Eu sempre morei em Colônia, nasci em Colônia, na verdade, né? Então eu sou aqui da Colônia, quem é aqui de Rio Branco conhece, Panorama. É uma região que tem, então eu sou dali, daquela região. Fiquei lá até os 8 anos, uma família, hoje nós éramos 5 irmãos. E muito humilde. Meu pai sempre trabalhou com muita dificuldade, até porque ele não tinha praticamente nenhum tipo de estudo, né? Meu pai era um semi-analfabeto, como também minha mãe. Então o negócio dele, mas sempre foi um comerciante. Meu pai sempre foi comerciante. Ele, na verdade, ele era marreteiro. Eles falavam sempre isso, né? Então ele negociava gado. Ele, depois que ele deixou de ser seringueiro, ele passou a negociar gado. Então ele comprava gado na palavra, que na época não tinha cheque, não tinha nada, e nem ele também tinha. Ele comprava fiado e vendia. Então eu fiquei nessa colônia do Panorama até os meus 9 anos, mais ou menos. Todo dia eu andava mais ou menos uma média de 8 quilômetros para ir para a escola. Essa escola ela ficava na beira do rio, que até hoje existe lá, o Panorama. A escola não existe mais, mas todo dia eu ia para lá. Então aí nós voltamos. Meu pai tinha uma sociedade, conseguiu comprar uma terra. E tinha uma sociedade com um tio meu. Esse tio meu, ele foi morto, mataram ele. E aí teve que vender a terra para dividir a parte dos meus primos, né? E aí ele comprou uma outra terra. Só que meu pai sempre foi aquela pessoa que disse assim, incentivar a estudar. Só que a gente estudava e nas férias a gente sempre estava mexendo com a terra, né? Um exemplo, minhas férias eram o quê? Colhendo arroz, feijão, essas coisas. E aí meu pai viu uma oportunidade que na época aqui ele tinha pouquíssimos açougue. Então meu pai pegava, matava boi, todo sábado ele já tinha a clientela dele, matava 1, 2 bois e ia cortar. Tanto é que hoje eu também sei fazer essa parte, não tenho mais prática, né? Mas meu pai sempre fez isso. Legal. O teu pai sempre foi visionário, então. Ele sempre teve uma habilidade, uma Sim, visão além sim, do que... sempre. Eu acho que isso aí vai pegar. 100% eu herdei da parte dele, né? Dessa questão de comerciante, porque ele sempre foi um comerciante. Sempre gostou de vender. Sempre. Apesar que ele tinha muita dificuldade. Um exemplo, ele botou um comércio e aí ele não conseguia precificar, não conseguia anotar nada, porque ele não tinha essa capacidade. Ele tinha habilidade de vender, mas não tinha capacidade de administrar, de Sim, fazer a gestão. Né? Mas ele tinha, né? Porque ele, mesmo sem estudo nenhum, meu pai conseguiu ter uma vida estável, teve uma casa própria, teve as coisas dele tudo bem organizada. Sempre, nunca se perdeu na gestão financeira do jeito dele, né? Uhum, sim. Então ele sempre foi muito tranquilo a questão financeira. Então eu nunca vi meu pai se aperrear com nada. Ele nunca comprava nada que aquilo que ele não podia pagar. Uhum. Sim. Você Com aceita uma certeza. água? Pode trazer aqui, Max. Obrigado, Max. Então, com certeza ele foi uma inspiração Sim. para você, né? Aparentemente, não é isso? E Aparente não. com certeza, Foi né? uma inspiração. Com certeza. E quais foram assim as principais qualidades que você, com certeza, reteve dele e que você aplica hoje aí na sua vida? Uma coisa que ele sempre falava pra mim era: meu filho, nunca deixe ninguém pegar na sua munheca. Ele tinha uns ditadozinhos, né, dele. O que era isso? Ele odiava cobrança, assim, alguém chegar, ele morria de medo de alguém chegar lá e comprar. Ele dizia assim: tudo que eu faço hoje é no fio do bigode. Então as pessoas confiavam. Meu pai hoje, até hoje as pessoas mais antigas que conheceram ele, tem aquela admiração pela pessoa honesta que ele foi. Fez negócio com muitas e muitas pessoas que têm dinheiro hoje aqui. A família do Betão, sempre eles foram muito unidos, sempre fizeram muitos negócios. E ele sempre fez os negócios para honrar. Então ele sempre falava: nunca faça aquilo que você não pode honrar. E eu dei 100% isso dele, né? Tento honrar isso 100%, crescendo gradativamente, as coisas vão acontecendo. Às vezes as pessoas: Paulo, por que tu não faz isso? Agora mesmo, eu estou com a construção indo devagar, por quê? Para tentar não pegar financiamento. Isso não quer dizer que eu não vá pegar, né? Porque vai chegar um ponto que não tem jeito. Mas mesmo assim, com o pé no chão. Uhum. Você é um cara muito seguro nas coisas que você faz? Muito, muito, muito. Então eu penso muito. Só que aquela coisa, eu falo o seguinte, que o empreendedor ele tem que ter segurança no que ele faz, não ter medo, mas tem que ter o pé no chão. Eu não posso ser aquele cara de assim: eu vou fazer isso aqui e com medo de dar errado, né? Então, um exemplo, a última loja que a gente abriu agora, o pessoal fala assim, as pessoas:
teve sorte de ter aberto uma loja em tal canto, né? Essa loja aqui, sempre eu passei aqui, eu vi que dava um negócio bom. Então hoje ninguém quer meter a cara. Essa última loja agora, a gente gastou quase 600 mil reais para poder montar ela. Então é uma coisa que pode dar certo e pode não dar certo. Eu acho que um divisor de águas, assim, entre a pessoa que deseja algo e a pessoa que realmente ela observa e vai e só faz o comentário de eu pensei, eu acho que realmente é o poder da ação, né? Tem muita gente que ela tem sucesso porque ela não fica pensando demais, né? Ela pensa, ela tem uma ideia, ela já vai e age rápido. Teve momentos assim na tua empresa que você precisou assim realmente agir muito rápido, ou você realmente é cauteloso, mas você também é preciso naquilo que você faz? Não, sempre cauteloso. Cauteloso? Sempre cauteloso, mas assim, só a primeira loja que, quando a gente começou com distribuição. Então, quando eu fui entrar no mercado, eu vi a oportunidade de que aqui existiam as grandes empresas locais, né? Tipo Ecoacre, Carina, que eram grandes empresas. Então, como é que eu ia competir com esses caras sem dinheiro? Então, foi onde a gente resolveu se especializar em food service, que hoje é um dos mercados que mais cresce. Para você ter uma ideia, o ano passado, de 2021 para 2022, o food service cresceu 28%. Faturou mais de 216 bilhões de reais, enquanto o varejo tradicional cresceu apenas 1%. Então, é um mercado que ele sempre está em crescimento. E o que acontecia com as empresas? Os caras tinham um produto e não tinha outro. Tipo, vamos lá, o cara da pizza, ele ia, comprava o milho verde, comprava azeitona e não tinha onde comprar as embalagens. Então eu vi essa oportunidade do cliente chegar e comprar a maior quantidade de produto em um único lugar. E foi quando a gente começou a crescer. Eu comecei isso na garagem da minha mãe, do meu pai, né? Então a gente foi crescendo aos poucos. E aí, devagar, e sempre vendo essa oportunidade cada vez mais desse canal. Tanto é que o símbolo da empresa hoje é um chapéu de cozinheiro. É o chapéu de cozinheiro. Eu nunca parei pra pensar nisso. Então, eu observava, mas assim, a minha esposa, ela vive indo no Simão, indo em outros locais comprar algumas coisas assim, mas eu nunca parei pra analisar e pra pensar a simbologia que tinha por trás disso. Então, a especialidade do Simão é food service. Sim. Utensílios realmente para... Tudo que você imaginar de transformação é o nosso carro-chefe. Então, desde uma pequena pessoa que vai mexer com as trufas, que aí a gente tem um chocolate e mais as embalagens, né? Então, até a pessoa aqui do melhor restaurante que tem dentro do Acre. E fora as padarias. Começou na garagem, Simão. Na garagem. Vou chamar de Simão. Sim. Paulo Simão. Começou na garagem. E aí eu vendi, na época foi engraçado, né? Que era o sonho de todo mundo ter uma caminhonete, né? E eu comprei com muito esforço, já ganhando um pouco de dinheiro, eu comprei uma Silverado. Cara, tá. E aí comecei... A Silverado, ela tinha o desenho do cavalo, né? Isso. Comprei uma Silverado e logo em seguida eu vendi a Silverado. Passei menos de um ano com esse carro. Por quê? Para investir no meu negócio. E qual foi o carro que eu comprei? Uma Fiorino Furgão. Os caras tá doido. Quebrou o cara. Então eu trabalhava durante o dia, assim, meus horários normais na Sadia, e meio-dia ou final de semana eu ia fazer as minhas entregas. Na bendita Fiorino. E tinha gente que conseguia te apoiar junto aí nesse início? Não, na verdade não, né? Assim, logo no começo mesmo... Era você mesmo. Sozinho. Eu comecei, tipo assim, eu vou aumentar minha renda para pagar o combustível e o celular, que na época era muito caro. Né? Então aí o negócio foi tomando uma proporção que eu tive que dizer, opa, peraí, esse mercado é muito bom. Né? Então eu comecei a me especializar na área food service, tentei analisar, vamos na grosseira, falando assim, fiz uma análise SWOT, né? O que eu posso fazer para ter esse mercado melhorar? E aí eu vi que meus concorrentes, que existe até hoje com loja física, eles só estavam lá. E eu fui até o cliente, então eu levava o vendedor, eu ia até o cliente já para ele não ter que sair do estabelecimento dele e ir até a loja. E aí o negócio começou a tomar uma dimensão, e foi aumentando a garagem, saí da garagem, fui terminando no terreno da minha mãe, e o negócio foi crescendo, e comprei um terreno e construí nosso primeiro prédio foi 360 metros quadrados. Agora estou indo para 5.100.
É uma diferença bem grande, né? Grande diferença. Só que esse terreno lá tinha o quê? 800 metros, esse tem 20 mil metros. Mas isso pra pessoa que assim, que olha superficialmente, Paulo, realmente é algo, não foi do nada, né? Sim. Não foi do nada, foram aí 20 anos, 20 mais anos, de 20 anos, né, pra chegar nesse sempre nível. colocando estratégia, né? Então, fazendo planejamento. Então, assim, peraí, vou montar um prédio. Então, como que eu vou fazer? Vai sobrar capital e sem mexer no capital, que era o mais importante, porque eu não vivia da empresa, porque eu tinha um outro ganho, então eu fui sempre pegando dinheiro, eu tirava um pouco de onde eu ganhava, injetava na empresa e pegava da empresa 100% e reinvestia ele. O dinheiro da empresa era da empresa, 100%. né? Foi uma coisa que eu sempre soube diferenciar, que é da empresa. Hoje eu tenho um Prolabore, que eu tiro X. Na verdade, hoje eu nem tiro mais, porque eu tenho outra fonte de renda, que são aluguéis comerciais. Então, hoje o dinheiro da empresa 100% é para a empresa. Então, por que você tem a empresa? Qual que é o propósito da tua empresa? Se eu disser para você que hoje é prazeroso da onde eu vim e de repente a gente está levar o nome do Acre, que aqui tudo é mais complicado, né? Que nem a gente foi premiado a nível nacional durante 7 vezes. Conhecer a Europa, não é viajar, é você estar em primeiro lugar entre os maiores do Brasil. Eu lembro que a primeira premiação que nós ganhamos não é premiação de sorteio, é destaque, é número proporcional de venda. Então eu lembro que a primeira vez que eu estava numa reunião lá, aí 400 e poucas pessoas participando. E eu estava com o meu supervisor de vendas, eu mostrei para ele, cara, o ano que vem nós vamos estar ali em cima. Estava do lado da gerente nacional, só que eu não sabia quem era ela. Você é de onde mesmo? E do Acre. Vocês são bem ousado, né? Ousados. Aí no ano seguinte a gente estava lá, como destaque. E aí naquele momento a gente era apenas os azarões, porque o que existia para esses concursos? Sul e Sudeste. Sul e Sudeste. Não dava outras pessoas. E aquilo me empolgou, aquilo me motivou mais. Eu digo, eu não quero ser um azarão. No ano seguinte, isso foi a primeira premiação, a gente foi para a Bélgica. Tu imagina? Uau. Quem não tinha perspectiva. Do Acre pra Bélgica. Quem não tinha perspectiva de chegar em Porto Velho, de onde eu vim, né? Então já estava na Bélgica. E aí no outro ano, a gente já não era mais os azarões, eram os acrianos. Quando chamaram ao palco lá para receber a premiação, aí era a Alemanha. E aí os caras, os grandões lá, os caras que para mim era o meu exemplo, começaram a sentar na minha mesa. Posso sentar? E quanto mais aqueles caras me procuravam, mais me incentivava, né? E aí teve uma época que o diretor da empresa, isso aí já era, eu acho que pelo 5º ano, disse assim, você não vai mais sair daqui não, porque teve uma premiação que era vários tipos de categoria que a gente ganhou. 2 viagens para a Bélgica, um cruzeiro, uma moto, 60 mil reais e mais uma viagem para Barcelona de um técnico. Nós ganhamos todas as categorias, foi a única empresa que ganhou todas as categorias. Só que cada vez que acontecia isso, eu me cobrava mais. Que eu digo, o ano que vem eu tenho que estar aí de novo. O ano que vem eu tenho que estar aí de novo. E foram acontecendo, e as portas foram se abrindo, e a gente se especializando cada vez mais, mas sempre estudando o mercado. Então tudo aquilo que não tinha aqui a gente foi trazendo. Tipo essa questão técnica, né? Que quando a gente veio para cá, quando a gente começou a mexer com essa parte de planificação, a primeira coisa que eu percebi que aqui era muito complicada a parte técnica. Um cliente que comprava alguma coisa, ele tinha que no mínimo 20 dias para vir um técnico de São Paulo ou dos grandes centros para cá. E o que eu fiz? Mandei os meus técnicos para lá, contratei a área técnica e os técnicos iam para São Paulo ou para os grandes centros e se capacitar para tirar a dúvida do nosso cliente, para corrigir receitas, para fazer novas receitas, né? E isso foi abrindo as portas, tanto é que hoje é a única empresa que tem acesso ao Grupo Araújo, ao Mercalli como distribuidor, somos nós. É a única empresa que vende para essas empresas. Hoje o Araújo é o nosso maior cliente. E aí as coisas foram acontecendo. Hoje nós temos 15 técnicos. E também para as pessoas aqui, acabou dando uma grande oportunidade, que de primeiro o cara tinha uma vergonha de dizer assim, o que você é? O filho? Sou padeiro. Os caras falam isso com vergonha. Hoje não. O cara quando coloca uma doma de chefe,
Ele se sente. O que você é? Sou técnico em panificação. Então era uma profissão que no Acre não existia até a gente começar a trabalhar com isso. Foi nós que introduzimos. Então você perguntou o que é que me motiva? É isso. É realizar também sonhos das outras pessoas, né? Acabar ver gente que começou comigo lá em bicicleta, que hoje tem carro zero, tem casa boa, tem filho estudando em faculdade particular. Hoje eu tenho um funcionário que está comigo há 18 anos. 18, 19 anos. Esse cara começou comigo como um ajudante de motorista. Ele hoje está na vendas, né? Então hoje ele é vendedor das grandes contas. Mas é um cara assim que eu acompanho o crescimento dele. Tem outros exemplos. O vendedor é o que mais ganha dinheiro, né, Paulo? Ganha. O vendedor é o que mais ganha. Talvez ele tá no lugar certo, né, esse cara aí. Não, porque ele chegou a ser coordenador técnico também, né? E aí ele preferiu, não, meus resultados, eu prefiro que os meus resultados dependam só de mim. Eu não preciso da equipe, né? Sim. Porque é complicado, às vezes, você gerir uma equipe. Ter essa habilidade de líder e de gestor de pessoas é muito complexo, né? Como que você lida? Você é uma pessoa assim que tem essa habilidade ou você teve que buscar conhecimento para conseguir fazer uma gestão? Né? Então eu tive tanto é que eu tenho um pouco de habilidade técnica na parte de tanto de cursos que eu tive na onde eu passei e também na escola me ajudou muito, né? A faculdade também me ajudou muito tanto na área contábil, nessa área financeira. Então eu tenho uma habilidade de números muito forte e também na parte pessoal de lidar com pessoas. Às vezes você tem que ser você tem que ser muito flexível, porque primeiro que não tem essa mão de obra toda para você escolher. Então você tem que capacitar. É um grande desafio você treinar pessoas, né? Você pegar uma pessoa do zero e treinar ela demanda muita energia. Muita energia. E o risco que se tem de pegar uma pessoa pronta é de perder a pessoa para um outro local, né? A gente sempre tem um conceito que diz o seguinte: as pessoas às vezes prontas, ela vem com muito vício. É verdade. Né? Então é bem mais fácil você moldar ela da forma que você quer. Você identifica uma habilidade que ela tem, que não adianta também pegar qualquer pessoa, você não vai transformar em aquilo que você quer. Então você vê, a pessoa tem uma habilidade para ser vendedor, você tem uma habilidade para ser isso. Então você consegue ver aquele talento que às vezes nem a pessoa que está ali ela percebe. Sabe que nem tem, ela mesma enxerga. Ela não sabe que tem aquele talento, né? Eu tenho um exemplo da menina que trabalha comigo nas lojas. Ela é minha encarregada geral das lojas. Ela trabalha comigo há 12 anos. Ela começou lá como repositora de mercadoria. Hoje ela é a principal pessoa que eu tenho dentro das lojas. É uma pessoa que tem um conhecimento muito grande e ela tem um domínio com as pessoas. Ela ainda não tem a parte de conhecimento técnico, né? Assim, de estudo, vamos dizer assim. Mas ela faz uma gestão muito boa. Então a gente está cada vez também mais investindo nessas pessoas, né? Agora com mais qualificação. A ideia agora também é botar essas pessoas que nem ela agora vai começar a fazer uma faculdade. Era um sonho. Já tem filhos também trabalhando, tem filho trabalhando na empresa. Eu sempre tenho o seguinte: primeiro os nossos, né? Quem é os nossos? Os filhos. A empresa lá, ela ainda dá oportunidade para parentes. Não trabalham na mesma empresa. Porque como tem as lojas, tem também o centro administrativo e a distribuição, então a gente consegue fazer esses ajustes, né, para não trabalhar no mesmo ambiente. Interessante. Partindo um pouquinho aqui para essa área de vendas, quais são as habilidades que você acha que você consegue enxergar numa pessoa e dizer, essa pessoa aqui, ela é interessante para esse setor, essa outra pessoa é mais interessante para vendas. O que você enxerga para o pessoal que está em casa poder entender um pouco, às vezes talvez até identificar essas habilidades em si mesmo, né? Eu acho que o principal é o comprometimento que a pessoa tem, né? Então, se você vê que é uma pessoa que ela é habilidosa com a questão, com ela mesma, aquilo que ela vai fazer. Um exemplo, eu nunca fui da área de vendas. Na verdade, minha área sempre foi técnica. Eu me tornei vendedor por um acaso, né? Mas você pega uma pessoa ali que ela é dedicada e ela tem uma habilidade de comunicação e você vai moldando ela. O que um bom vendedor precisa? Que eu ficava com a raiva quando a pessoa falava assim, o vendedor tem que ter lábia. Ele não tem que ter lábia. Ele tem que ter conhecimento no que ele vende. Sim. Né? Honestidade e principalmente conhecimento do que ele vende. Como é que eu vou vender uma água mineral se eu não sei nada sobre ela? Qual o pH dessa água? Então a gente consegue identificar essa pessoa e moldando.
Mas a gente também hoje faz muito treinamento, né? Na parte não apenas de abordagem, mas na parte financeira. A gente consegue mostrar para o vendedor que ele preparado para mostrar para o cliente lá, tipo um cálculo matemático. A gente ensina matemática financeira aplicada para o dia a dia do cliente, e a parte também principalmente de receita, que a maioria dos clientes tem essa dificuldade de saber como se transforma um produto. Ele às vezes ele acaba comprando, eu vou dar um exemplo, o cliente não sabe fazer o cálculo como eu devo transformar 395 gramas de creme de leite condensado em 1 quilo. Qual que fica mais barato? Ele não sabe fazer essa conta. Ele não sabe. Então a gente pega esse vendedor e capacita ele para ele fazer essas contas matemática financeira aplicada para o dia a dia. Não é aquelas contas de achar o valor de X. E a gente dá essas... É feito provas, né? Tanto da parte prática de cálculo matemático, como também da parte de conhecimento de produto. Para que isso? Para você identificar qual é a pessoa que tem mais dificuldade. Onde é que ela tem mais dificuldade, se é na parte matemática ou é na parte teórica do produto. E aí a gente trabalha especificamente em cima daquilo. Uau, que legal, bacana. Então a nossa empresa hoje ela faz isso. Eu mesmo desenvolvo as provas para o pessoal, a gente aplica e depois a gente separa quem é melhor em matemática e a outra vai fazendo os estudos. Existe aí uma filtragem bem interessante, né? Para poder direcionar a pessoa. Isso aí é um aproveitamento muito bacana, né? Na verdade, é interessante. Eu ainda não tinha ouvido falar assim desse tipo de filtragem. Mas aí vamos pensar um pouquinho aqui diferente agora, Simão. Você, meu amigo, com certeza é um grande empresário aí do estado. Não chegou aonde está à toa. Com certeza tiveram aí teve um caminho muito longo que foi percorrido, né? E o intuito aqui do CADcast é a gente conseguir extrair dessas pessoas as habilidades, as coisas em comuns, qual o direcionamento, qual o caminho que foi tomado, para que as pessoas elas possam entender que não é fácil e que existe um caminho a ser traçado. Que às vezes a pessoa ela até pensa, olha, caramba, mas como que eu chego nesse local? A pessoa está simplesmente perdida. Então eu queria sondar um pouquinho aqui contigo, meu amigo, algumas habilidades que você julga essenciais, né? Habilidades ou hábitos, coisas do cotidiano, enfim, que você julga essencial para que uma pessoa ela possa entrar no ramo do empreendedorismo. A pessoa ela tem que ser persistente, ela tem que acordar às 4 horas da manhã, ela tem que ler livros. O que você julga que é essencial para uma pessoa que quer entrar nessa parte do empreendedorismo? Eu acho que é o conjunto, mas o primeiro ponto é você planejar. O que eu quero? Que eu vejo que algumas pessoas ela quer empreender para ela ser patrão. Ela acha que ela vai ter um tempo livre. Ninguém vai mandar em mim. Isso é a pior ilusão que tem. Então você vai trabalhar muito mais do que as outras pessoas, né? Mas se você não planejar, estudar o mercado, eu não vou simplesmente montar algo que eu não tenho conhecimento, né? Então como é que eu vou investir? O que aquilo vai? Quem são meus concorrentes? Quem são meus principais concorrentes? Quanto que eu devo investir? Será que isso aqui vai dar certo aqui? E planejar, eu acho que é o grande intuito do empreendedorismo, é planejar, né? E você persistir. Eu não posso montar uma empresa, o pessoal fala assim, Paulo, vamos montar uma loja em tal canto. Peraí. Então eu tenho que analisar todo aquele cenário, o que é que vai acontecer, será que vai dar certo? Quando eu falo será, a gente faz um estudo mesmo de viabilidade, se aquilo vai dar certo, né? Então é o planejamento, a questão também da disciplina, né? Se você pegar aqui hoje o dinheiro e for transformar, eu vejo que o pessoal, a maioria, ele quer começar a empreender amanhã, ele já compra logo uma caminhonete. Sim. E aí você acaba fazendo o quê? Você deixa todo o teu capital de giro parado numa coisa imobilizada que não vai te trazer nada, né? Então o pessoal o Luciano Huck tem uma coisa que diz o seguinte, né? Dono pobre, empresa rica. Esse é o ditado mais certo que tem. Quando você vê ao contrário, não tem como o cara dar certo. As pessoas elas são escravas das emoções, né, Paulo? As emoções, quando você olha pro dinheiro, pensa no dinheiro, você já quer aí saciar as vontades, realizar os sonhos que você tinha às vezes de infância, aquilo que você não pôde comprar.
Então isso é algo também que acaba atrapalhando Sim. para o empresário, né? Que está começando principalmente. Só que né? a menor parte é do empresário. A menor parte é do empresário. Sim. Porque tu imagina só, uma empresa que fatura lá, sei lá, vou botar aqui 10 milhões por mês. Quanto que é realmente da empresa? Geralmente é 3%. Que você vai ter que pegar esse dinheiro, reinvestir. Tá entendendo? Então o pessoal pega aquele monte de dinheiro assim, tudo é meu, eu posso gastar. E não é. Ele vai ter que tirar dali do funcionário, dos impostos, manutenção, custos, compra de mercadoria, o furto. Esse é o maior problema que eu vejo na maioria dos empreendedores, que eles não têm conhecimento financeiro de nada e ele pega o dinheiro e trata como se o dinheiro... Ele não sabe dividir. Pessoa física de pessoa jurídica. Pessoa jurídica. E acaba se perdendo. Você treina os teus colaboradores assim para aprenderem a lidar com dinheiro? Porque assim, eu penso como, Paulo? Eu penso que se a pessoa hoje ela ganha um salário mínimo e ela não consegue fazer a gestão do salário mínimo, ela pode ganhar 10 salários mínimos que ela não vai conseguir fazer a gestão. Pode ganhar 100 salários mínimos que não vai conseguir Isso também. é verdade. Tem que começar no pouco, né? A gente começa dando alguns conselhos, porque quando se trata da vida pessoal, a gente dá alguns exemplos e ajuda naquilo que precisa. A primeira coisa que eu falo para a pessoa é o seguinte, se ela nos permitir, né? Cara, nota tudo que tu gasta. Vê o que é supérfluo. O que tu pode cortar? Um exemplo, se eu tenho um plano de saúde de um filho, eu posso cortar? Aí eu tenho que analisar. Como que funciona a saúde no estado? Eu posso diminuir minha conta de energia? Posso. Como que eu faço? Gestão de conta de energia. Né? Então, mas as pessoas, a pessoa compra um tênis se ele está precisando. Aí ele começa a gastar aquilo sem necessidade. Ele tem uma compulsão por gastar. Compulsão emocional, né? Emocional. Sim, emocional. E aí, assim, nesse caso, a gente dá muito conselho para as pessoas. Às vezes as pessoas procuram como se fosse uma receita de bolo. Não tem. Eu já desafiei algumas pessoas. Nota o que tu gastou semana passada com a alimentação. O que tu gastou? Me dá a tua vida financeira de uma semana atrás. Grande maioria, 90% das pessoas, ela não sabe o que é que ela gastou o dinheiro dela. Ela não sabe o que ela está gastando. Às vezes você tira ali, eu estou tirando aqui R$10 de lanche por dia. Quanto que dá isso no mês? Quanto que dá isso no ano? Então a conta que a empresa faz, que a gente faz para a empresa, ela é sempre anual. E aí você começa a fazer os cortes aonde dá para realmente cortar. Isso, um exemplo. Eu fiz uma gestão lá de corte, fiz uma mudança de logística, nós diminuímos quase R$50 mil de almoço ano. R$50 mil. Começamos tirando um refrigerante, começamos tirando algumas coisas que os caras faziam de tudo para almoçar na rua, sem necessidade. E aí eu tinha a hora extra e ainda tinha mais a questão de almoço. Não é nada, 2 almoços. Em um dia não é. Mas aí você coloca durante a semana, joga no mês e joga no ano. 200 dias. Dá muita coisa. Dá muito dinheiro. Né? Dá muito dinheiro. Um exemplo que eu dou também de gestão de energia, né? Se não é essa palavra. Quando o pessoal ia fechar os caixas das lojas, então deixava todas as luzes da loja ligadas, todas. Ali deve ter mais ou menos umas 100 e poucas lâmpadas cada loja daquela. O que é que a gente fez? Deixamos uma pessoa responsável, a loja fechou, fica apenas uma lâmpada acesa, que é que precisa. Nós reduzimos quase R$8.500 por mês nas lojas. Uau. Só com essa atitude. Então, às vezes, a solução está na nossa frente e a gente não consegue enxergar. Então, você tem que parar, olhar de fora, literalmente de fora, e olhar o que eu posso fazer. Chegar aqui e olhar o que eu posso melhorar nessa sala para redução de custos. Te ouvindo aqui, Paulo, eu percebo que é tudo uma questão de mudança de hábito. Mudança de hábito. Eu acredito que nessa tua caminhada de empreendedor teve muitos momentos difíceis que você teve que fazer isso, que mudar os hábitos, tanto os teus hábitos pessoais, né? Porque a empresa é feita de vários CNPJ, de vários CPFs, né? De vários CPFs, então o hábito da pessoa é levado para dentro da empresa, né? E eu quero saber quais que são teus hábitos. Você tem uma rotina, assim, no teu dia? Como é que você lida, assim? Você tem uma agenda? Você separa um tempo para meditar, um tempo para estudar, esse tempo para reunião? Quais são os teus hábitos no dia a dia? Assim? Cara, geralmente o meu dia começa às 6h40, 6h30, eu tô na empresa. Eu aproveito, deixo meu filho,
para mim ganhar tempo, né? Então a gente começa fazendo a parte financeira. A primeira coisa que eu chego na empresa sozinho, eu já recebo todos os relatórios que eu preciso do dia anterior, e ali eu já faço o planejamento financeiro do que vai ser pago do dia, se vai ser preciso fazer algum tipo de aditivo de alguma conta, de alguma coisa. E aí a gente começa a fazer recebimento de pessoas, né? Então hoje eu ainda faço muitas compras. Hoje tem eu e uma outra pessoa que faz as compras, né, da empresa, né? Fora as visitas que tem, que cada dia está ficando mais curto para mim, porque a gente recebe muitas pessoas de fora. São gerentes nacionais, diretores de empresa e feiras. A gente participa hoje de pelo menos 4 feiras anuais, feiras importantes no nosso negócio, né? E manda também colaboradores, que isso também eu acho que é muito importante a gente mandar esses colaboradores pro time, né? Pro time, né? Time. Não só a gente. Sim. Mas o dia de estudo mesmo hoje eu não faço mais. Não tenho mais tempo para estudar. Nem assim, até ler um livro hoje é bem corrido. E antigamente, onde que você buscava conhecimento? Você gostava de ler, de assistir? Sempre fui um cara curioso, sempre fiquei lendo muito, então li muitos livros. E sempre busquei conhecimento e olhava sempre assim, o que essa empresa está fazendo? Por que está dando certo? E às vezes não precisa ser do meu segmento. O que essa empresa de segurança está fazendo que está dando certo? Uhum. Né? E o que não está dando, o que ela não está fazendo e o que ela está dando errado. Eu tinha um amigo que dizia assim, aprender com o erro dos outros é mais fácil, é mais barato. É bem mais barato, né? Certeza. E a gente procurou não errar. Né? Tipo assim, erramos, mas menos. Sim, observando, né, as outras... Os erros e os acertos. E aí você adaptar para a tua realidade. Sim. Quem que foram as pessoas aqui no estado ou as pessoas que te inspiraram? Grupo Araújo. Grupo Araújo. Sempre. O Adem. O Adem é o Aldenor, porque o Adem aparece muito, né? Uhum. Mas o Aldenor é um cara que é de uma cabeça financeira. Quem tem o prazer de conhecer ele também assim pessoalmente. Eu estou acompanhando o Grupo Araújo há 29 anos. Então eu conheço eles desde o tempo que eles tinham apenas uma loja. E a gente vê a evolução deles. E hoje eles têm um planejamento. Hoje os caras estão voando. Uhum, sim. Mas sempre foram pé no chão. Nunca deixaram o dinheiro dominar eles. E aí para mim é um exemplo disso. De seguir esses passos deles, né? Então hoje eles estão muito bem. Pessoal, você que está assistindo a gente aqui no CADcast, deixa teu comentário. Se você não deixou a joinha ainda, clica aqui do lado, deixa tua joinha. Aproveita para compartilhar para 5 amigos esse episódio do podcast aqui. O nosso bate-papo com o Paulo Simão aqui tá muito legal. Ele tá falando aí o poder do planejamento, o poder da disciplina que se tem. E com certeza, se você aplicar isso da disciplina e do planejamento, você vai chegar onde você quer chegar. Não sei se você tem sonho de empreender ou não, mas como ele falou agora há pouco, você pode utilizar isso em qualquer setor da tua vida. Isso é um princípio, né, de você planejar, seja lá na tua empresa ou seja na organização da tua casa. Sim, né? Uma viagem. Uma viagem, planejar uma viagem. Uma construção de ampliação de uma casa, tudo é disciplina. E um planejamento. Então você pode aplicar isso em todos os setores, todas as áreas da sua vida. Tá combinado? Então, aproveita aqui, no grupo da família, no grupo da igreja, no grupo da faculdade, no grupo do futebol, seja lá onde for. Compartilha aí para 5 locais, tá bom? Que tem pessoas que precisam ouvir o Paulo Simão aqui contar suas histórias. Paulo, a gente conversou um pouquinho aqui já sobre a tua infância, né? Você falou que viveu uma infância aí muito humilde, falou um pouco da história dos teus pais e depois como que você começou a empreender na garagem lá da tua mãe, acabou ficando pequeno e hoje o Grupo Simão tá onde tá e também tem muitas perspectivas aí, né? Sim. Pro futuro. A gente falou também um pouquinho desse hábito, do teu comportamento, né? Eu quero voltar um pouquinho lá pra infância, assim. Você lembra de algumas histórias da tua infância, assim, de momentos realmente de dificuldade, momento que você se sentiu sozinho, momento que teve lá um desafio que você precisou superar para que agora você tire essa lição ali para trás e você veja que para os teus filhos dá para fazer diferente? Como é que foi, mesmo assim, eu quero extrair o máximo da tua infância, da tua adolescência, quero saber como que você era no colégio, se você era um aluno aplicado ou não, e também saber depois dos teus hobbies, saber o que você gosta de fazer. Conta pra gente então um pouquinho de como que é essa. Eu nunca fui um cara inteligente, né? Eu sempre fui um cara dedicado, sempre fui muito dedicado. E eu acho que eu sempre quis me superar. Um exemplo, a minha mãe, ela para complementar a renda, ela lavava roupas, né? E a gente acabava, os tênis que eu tinha eram doados.
E eu até brinco que meu pé era flex. Porque se o tênis fosse grande, eu colocava lá uns panos, umas coisas lá e ok. E quando era pequeno? Tinha que colher os dedos, mas usava. Quando eu comecei a frequentar a Expo Acre, eu ia com a mesma calça, que era a única que eu tinha. A mesma calça que eu ia para a escola, que é aquelas de farda, tergalzinho. Então a mesma calça que eu ia, era que eu ia para quando eu comecei a sair. E meu pai sempre foi muito humilde, mas sempre foi assim, aquela pessoa assim, nunca deixou faltar o dinheiro do ônibus, nunca. Só que era contado, então ou é o ônibus ou é a merenda. Então quando eu queria comer alguma coisa que fora do que dava, eu tinha que escolher, ir a pé. Então sempre tive momentos de superação, né? Eu lembro que uma época, quando eu fazia contabilidade, eles pegavam os estagiários pelas notas. Eu digo, aí eu tenho que me matar. Porque o sonho do meu pai era que eu fosse bancário. Aquela utopia de que bancário na época realmente ganhava muito bem. E aí eu fui chamado. Olha a dificuldade. Eles abriram uma vaga, mas tinha que ser de 1 às 6 da manhã. De 1 da madrugada. De madrugada? Madrugada. No setor de gravação do banco. Porque os caras chegaram lá, tá aqui, ó, o que nós temos, a vaga é sua, mas só tem essa vaga. E eu fui. Você topou o desafio de madrugada? Trabalhei 2 anos. E aí eu fazia o quê? Nessa época eu completei 18 anos, já no 2º ano de banco, e aí eu passei num concurso da educação. Olha a minha loucura, eu trabalhava de 1 às 6, meu pai me acordava meia-noite todo dia. Me acordava meia-noite, tomava um banho, ele me emprestava um jeepzinho que ele tinha, ia pro banco. Saía às 6 horas, vinha para casa, dormia até umas 9 horas, ia para a merceariazinha que ele tinha, anotava as coisas que ele não conseguia, ele vendia fiado, né? Então ele lembrava na cabeça, meu filho, eu vendi isso para tal pessoa, e eu anotava. Voltava para casa, almoçava e ia para a escola trabalhar. Voltava da escola, tomava um banho, ia para a escola estudar. 2 anos. 2 anos nessa vida. Então nunca foi fácil. Sempre foi ralado. E eu sempre fui pegando as dificuldades e botando aquilo como meta. Para quê? Para melhorar. Eu digo, eu não aceito. Eu tinha 2 opções. Ou continuar reclamando, como a maioria faz, ou buscar algo diferente. Para cima. Então, por que a gente não pode? Por que eu vim do panorama e eu não posso ter alguma coisa dentro da legalidade? Com certeza. Né? Porque a pessoa vê assim, não, porque acha que ter as coisas é só você roubar de alguém ou fazer algo errado. Então não precisa. E era uma coisa que meu pai sempre plantou na nossa casa, de fazer as coisas com honestidade. E as coisas, claro, que naquela época eu não imaginei que ia chegar onde a gente chegou. Nunca. Né? Mas hoje não. Hoje a gente tem um planejamento já, sabe? Então hoje eu tenho um planejamento pronto até 2025. Então a ideia é abrir mais 5 lojas, é ter o número de funcionários de pelo menos 330 funcionários, isso até 2025. E aí depois, talvez Rondônia. Céu é o limite. Talvez Rondônia. Então o Grupo Simão é um grupo que abençoa muitas famílias, né? Muito, Tem muitas graças a pessoas Deus. Que trabalham no... Hoje nós temos 162 funcionários, para ser mais exato, direto, e mais ou menos uns 15 indireto, que trabalham diretamente para a gente, né? São prestadores de serviço. Isso aí, se você for somar uma média de 3 pessoas por lá, então dá quase 500 pessoas, né? Que tiram o sustento dali. E essas pessoas, elas sabiam que o Paulo passou por isso já, de trabalhar de madrugada? Alguns sabem, as mais antigas comigo sabem da história e graças a Deus servem como inspiração para eles, né? Isso é bom. Algumas sabem, outras eu acho que não tanto, né? Porque não vê o que a gente passou para chegar onde está. Uhum. Só vê o resultado, né? Muitas pessoas hoje só vê o resultado e quer ter o resultado que você teve, mas não quer pagar o preço. Não. Que teve que pagar para chegar onde chegou, né? Então tu falou de hobby, né? Então eu tinha um hobby de jogar vôlei durante o sábado. Tive que abrir mão. Quando eu comecei a fazer faculdade, aí o negócio, a primeira N1 eu não fui tão bem, né? Por quê? Porque aí não tinha mais tempo para estudar, nada. E aí fui abrindo mão. Então hoje hoje não, na época eu abri mão de tudo que eu tinha de viagem, tudo mesmo, para poder consolidar a empresa, né? De chegar num ponto de equilíbrio da empresa. Porque a fase mais difícil é você chegar num capital de giro, você ter alguma coisa, porque tu imagina só, começou a ganhar dinheiro. Comecei a ganhar dinheiro, vai sobrar? Não. Eu não tinha caminhão. Compra um caminhão pequeno, compra outro caminhão. Eu não tinha depósito, aí fez o primeiro depósito.
tem que deixar a mercadoria estocada. Até você chegar nesse ponto de reinvestimento sem você precisar da empresa, demora muito. Quantos anos você acha que precisa para chegar nesse ponto de equilíbrio? Depende do teu tipo de negócio. 5 a 10 anos? Depende do teu tipo de negócio, mas mais ou menos uns 5 anos você consegue. Se você tiver disciplina, de você gastar o mínimo que você puder. Então, qual é a regra? Quanto mais a gente ganhar, menos gastar. É meio contraditório, né? Sim. Porque a pessoa diz assim, então para que ganhar? Porque você tem que amadurecer a empresa. A empresa ela tem que ficar bem com Andar ela com as mesma. próprias Com as pernas. próprias pernas. Né? Você só vai usufruir da empresa depois que você estiver realmente estabilizado. Aí tudo, porra. Eu não tenho aqui, eu sempre pensava assim, quando eu já estava bem, né? Cara, eu vou comprar uma caminhonete. Agora eu vou comprar minha caminhonete de novo. Mas eu estou precisando de um caminhão. Adivinha o que é que eu comprava? O caminhão. Sim. Então sempre tinha alguma coisa para comprar. E como que as pessoas de fora te olhavam? Para alguns, a ficha, para mim, às vezes não caiu. Eu continuo hoje, a nossa empresa ainda é no mesmo bairro onde eu fui criado, né, que é no São Francisco. Então, eu saí do Panorama e fui para lá com meus 9 anos e a minha vida inteira foi lá. Então, assim, de repente, eu me tornei o maior empregador do bairro. Então, eu sempre dei preferência para as pessoas do bairro. Então, aí eu vou na casa de alguns dos mais idosos, aquilo para elas é uma honra, como se estivesse recebendo uma personagem. Eu não me acostumo com isso, porque para mim eu sou a mesma pessoa. Sim. Então, uma vez eu cheguei na casa de uma senhorinha que tem lá, que uma neta dela trabalha comigo, e eu fui lá mais para fazer uma questão de política de boa vizinhança, porque as carretas estavam quebrando toda a fiarada da rua. E aí eu fui lá para fazer a politicagem. E aí ela, aceita um café? Não, mas eu não tenho um copo para servir para você. Mas por que não tem? Não, que meus copos é de extrato de tomate, aqueles copinhos. Claro que eu vou tomar aqui. Então hoje a gente consegue empregar a grande maioria lá, acho que pelo menos umas 70 pessoas, é do bairro. Pessoas que passaram por dificuldades de ter cometido algumas coisas erradas, ter sido preso, que ninguém mais conseguia dar chance, e a gente acabou dando e conseguimos, de certa forma, recuperar algumas pessoas, né? Porque, cara, esses caras já são discriminados por eles mesmos, né? Pelos que eles fizeram. Se você não der uma oportunidade, eu tenho uma pessoa lá que está trabalhando comigo agora, que foi criado junto comigo, que ele passou 15 anos preso. Tinha 2 opções, ou ele voltar a fazer as coisas erradas que ele tinha feito, ou ia trabalhar. E ele está comigo já há mais de 1 ano, é um dos melhores funcionários que eu tenho. Um cara disciplinado, comportado, cometeu os erros no passado, pagou a pena dele, fez tudo o que tinha que ser feito. É um excelente funcionário. Você se arrependeu e não comete mais, tem tudo Não, tá certo, né? Tá tranquilo. É. E então, como que o Grupo Simão ele lida com essa parte social? Hoje, a gente, fora as ajudas que a gente tem, eu procuro ajudar muitas famílias próximas, né? Aquelas pessoas que a gente sabe do bairro ali que tem alguma dificuldade, a gente ajuda algumas instituições, alguns projetos. Geralmente, a empresa em si, ela nunca eu procuro aparecer, nem com a empresa, nem eu, pessoa física. Né? Então, a gente consegue ajudar nos bastidores. Então, a ideia nossa não é aparecer. E também ajudar nos projetos, mesmo fazendo parte da igreja evangélica, nunca deixei de ajudar a comunidade, né? Então lá tem a igreja de São Francisco de Assis. Eu nunca deixei de ajudar. Todo ano aquelas pessoas chegam lá e pedem ajuda, eu ajudo. Fora isso também essa questão de inclusão das pessoas do bairro, que às vezes são discriminadas por algum tipo de coisa que cometeram ou algum vício que tem, a gente procura dar uma oportunidade. As pessoas precisam realmente de uma chance, né? Sim. Eu digo de olhar ela como pessoas. Sim. Porque você já olha com ar de discriminação. É complicado para elas estar ali onde elas estão. E como que foi pro Grupo Simão? Você falou aí, né, da parte do fast food, né, da comida, né? Uhum. E do food service, enfim, né? Dessa parte. Eu acredito, pensando aqui, depois que você disse isso, que o Simão deve ter crescido muito na época da pandemia. Como é que foi a pandemia pro Grupo Simão? Ótima, porque nós crescemos, para você ter uma ideia, nós crescemos mais de 200%. Pra você ter uma ideia, nós fomos a empresa que estava 100% habilitada na época que teve aqui os lockdown, né? Então a gente, como fazia parte da cadeia produtiva, então aumentou muito o número de clientes para a empresa. Então nós tivemos um crescimento. Na pandemia nós conseguimos abrir 2 lojas novas
Quando todo mundo estava fechando, nós fizemos o contrário. A gente abriu 2 lojas e ampliamos o nosso número de vendedores, né? Implantamos o telemarketing, que não tinha, porque como o vendedor, que parece ser uma coisa antiga, mas para a gente aqui ainda era uma coisa muito nova. Então, como não poderia ter vendedor muito externo devido à questão da pandemia, a gente implantou o telemarketing. Hoje nós temos 3 pessoas no nosso telemarketing, que tem um faturamento muito bom. E abrimos 2 novas lojas. Então, assim, a gente teve um crescimento muito bom na pandemia. Souberam aproveitar, né? Acabou sendo uma oportunidade, né? De certa forma. Sim, porque o que aconteceu? Ninguém podia sair de casa, Sim. mas as pessoas tinham que comer. Então, delivery, essas coisas não parou, né? Sim, sim. E a nossa empresa sempre teve um pouco à frente das outras, em sentido de que nós fomos a empresa que trouxe a marmita de isopor para o estado. Sério, né? Nós fomos nós que trouxemos a marmita para cá. Implantar, onde os clientes viam custos, a gente fez ele ter lucro com isso, né? E nós tiramos a marmita de alumínio e conseguimos mostrar para o cliente, se ele colocasse um valor a mais, o cliente ia decidir, o consumidor final ia decidir pela de isopor. E hoje é um sucesso. Sucesso mesmo. Hoje nós somos a empresa que mais compra embalagem no estado do Acre e Rondônia. A gente trabalha uma média de quase 30 carretas mês somente de marmita de isopor. Só marmita. 30 carretas. 30 carretas, José. Tu que entende de carreta, nós trabalhamos com bitrem, né? Então esse bitrem ele cabe uma média de 89 metros cúbicos de marmita que ele vem. Todas as carretas que saem de Manaus, nós temos uma parceria com o grupo JBS, que eles vêm de Manaus pegar a carne no Acre. Então as carretas que saem de Manaus vêm para cá, todas vêm com marmita da gente. Todas. Eles precisam de retorno, né? Não, é o contrário. É o contrário. O retorno é a carne, então. O retorno é, na verdade, o produto principal é a carne. Então, ele sai de Manaus, teoricamente, vazio. Eles têm que vir. E aí, eu coloco marmita com eles. E da parte que vem de São Ludgero, da tua cidade, lá perto, né? Lá de Santa Catarina. Santa Catarina. Aí eu trago em cima de pisos. Então, a gente aproveita o complemento de carga aqui, tem uma parceria com a Agroboi. E o Barriga Verde a gente coloca em cima da carga de piso, que é uma carga baixa. Ela dá no máximo 60 centímetros de altura. Sim. E como é marmita, não é uma carga pesada, não né? tem Então, peso, praticamente. Não tem peso quase. Interessante, só espaço mesmo, né? 30 carretas eu vou... Quando finalizar esse episódio do podcast, eu vou calcular carreta. Quantas mil marmitas Muita. chegam. É muita coisa. Muita coisa. São todas as marmitas que tem no estado, praticamente. Isso é maior. A gente É hoje muita consegue marmita. vender também para os nossos concorrentes. Alguns concorrentes a gente consegue Quando atender eles. falta pra eles, você Que a gente consegue ter um preço bem melhor, devido ao volume, né? E além de marmita, o que vem também pra cá? Não, Que tem um tudo. volume enorme, assim. Tudo, né? Tudo que é embalagem, hoje, se você pegar as nossas 5 maiores empresas, que os nossos fornecedores, a primeira é a área de panificação e as outras todas são embalagem. Todas. Aí entra a marmita, aí entra os potes, aqueles potes plástico e as embalagens isopor, né? Tanto e filme de PVC e copo. A parte de copo também é um volume muito grande. Uma média de 3 carretas mês. Cara, É muito copo. É muito copo, muito Isso porque a muito gente não participa de nada de licitação. Nossos produtos 100% são vendidos para já o consumidor final, né? No caso, uma panificadora, uma lanchonete, uma pizzaria. Porque tem muita gente que vende muito copo. Tem cliente aí que participa com licitação. A gente não vende nada para o governo, nem para a prefeitura, nada. Por opção mesmo. Sim. Opção. Pessoal, você consegue aí quantificar 30 carretas de marmita, 3 carretas de copo. Realmente uma quantidade aí surpreendente. Mas quero lembrar você de deixar o like aqui nesse vídeo, pegar e compartilhar o link aqui do vídeo para 5 pessoas, pessoal. Precisa nem saber quem é, só vai compartilhando. Isso aí já vai estar ajudando muito esse nosso projeto, que tem a intenção de alcançar várias pessoas como você, que talvez ainda não entenda como dar os primeiros passos no caminho do empreendedorismo, da evolução pessoal. E hoje nós estamos aqui com o Simão Paulo. Olha só, vamos continuar aí nessa questão da pandemia. Nessa pandemia, como que foi com relação a os funcionários?
tiveram demissões? Como foi esse andamento aí? Sim, logo no começo, assim que surgiu o auge da pandemia, nós tivemos que reduzir. Então, o que aconteceu? A maioria das pessoas não sabiam lidar com isso, né? Então, foi uma coisa completamente nova. Existiu aquelas situações em que, de repente, todo mundo parou de andar, se isolar, e com isso nós tivemos que demitir em torno de mais ou menos 20% do nosso quadro. Uma pena. Infelizmente. Mas o que aconteceu? Conseguimos honrar com os compromissos de adequação, porque o movimento caiu. Uns 4, 5 meses assim, do início pesado, caiu muito. E logo que a gente começou a fazer a adaptação de estratégia de vendas diferenciada, de que telemarketing, de alternar alguns horários, e aí vimos que a venda começou a aumentar, e na pandemia mesmo, no lugar de demitir, começamos com demissão e terminamos com muita contratação, que na pandemia a gente conseguiu abrir 2 novas lojas. Enquanto algumas empresas estavam fechando, a gente conseguiu, em uma semana, nós abrimos uma loja, no mesmo mês nós abrimos 2 lojas. Uau! Então, essas lojas hoje estão com 3 anos, são lojas completamente saudáveis já. E a gente conseguiu recontratar aquelas pessoas que tinham sido demitidas, quase todo mundo, porque algumas pessoas tinham outro emprego já. E outras realmente a gente não contratou por opção mesmo da empresa, mas conseguimos absorver tanto aquelas pessoas que a gente tirou, como novas pessoas. Então nós contratamos mais ou menos em torno de 35 novas pessoas em pandemia, que pra gente é um número muito alto, né? Com certeza. E assim, a gente vê que isso é algo incomum, né? Durante a pandemia, muitas empresas tiveram que se reinventar, né? Sim. E eu acho que isso é muito característico da empresa. O empresário, né? O investidor, a empresa, ela tem que ser maleável às situações. A gente tem que estar sempre antenado às coisas que estão acontecendo e tentar sempre se adaptar à situação do que está acontecendo, né? Isso aí é Mas o maior problema da pandemia é que você não conseguia ter uma dimensão de quanto tempo ia durar, o que ia acontecer. Você esperava que ia chegar no Acre? Não esperava? Na verdade, quando eu tive a última convenção que teve da Puratos, que é a empresa de planificação que nós somos distribuidor, pra você ter uma ideia, estava tendo o primeiro caso em Manaus. Nós tivemos essa convenção no interior de Minas. Eu lembro bem que saí de Minas, fui para São Paulo estava com 100 e poucos casos. E fui para Manaus. Manaus estava 1 caso. No Acre não tinha nada. Quando eu vim para o Acre, o pessoal, coincidentemente, no mesmo voo estava o pessoal que foi participar de uma feira, eu acho que da parte de arquitetura, né? De arquitetura. E foram os primeiros casos do Acre. Nós fomos no mesmo voo, não voltamos no mesmo voo. Mas foi uma coisa muito louca, porque você pegar e fazer um planejamento, não, daqui 6 meses eu termino de pagar essa dívida, daqui 6 meses eu faço isso, é uma situação. Você consegue controlar. Mas a pandemia não. Você achava que estava saindo, você não tinha como fazer um cálculo, o que vai acontecer amanhã. Então, aquelas ondas que veio, teve umas que veio mais forte. O segundo ano da pandemia, para mim, foi o pior em termos de parte burocrática. Um exemplo, a vigilância sanitária chegou a fechar uma das nossas lojas. Mesmo nós estamos totalmente dentro do decreto, o entendimento deles estava, de algum fiscal, estava entendimento contrário. Tivemos que ir para a justiça, apelar para a justiça para abrir. Passou 3 dias fechada a loja. Aí pesa, por quê? Porque as contas vão chegando, você entra em desespero. O cliente querendo comprar, a sorte que a gente tinha outras lojas. Mas o cara chegou a fechar, um fiscal chegou a fechar durante 3 dias a nossa loja. E aí a gente resolveu ir com um advogado, e o advogado conseguiu reverter a situação. Porque a gente fazia parte do decreto, nós estávamos dentro do decreto, né? Mas foi os piores dias assim que a gente teve, foi esse. Dentro desses 20 anos, então, você considera que a pandemia foi o período mais difícil do Grupo Simão? Ou teve algum outro período mais para trás, assim, que você eu acho teve que se reinventar mesmo, assim? Que não, foi... mas os outros foi meio calculado, né? Então, foi risco calculado. O problema da pandemia é que você não tinha, um exemplo, você ficava pensando, se eu tiver que realmente fechar a loja, como algumas empresas ficaram 100% fechadas, como que eu vou pagar meu pessoal? Como que eu vou fazer a rescisão desse pessoal? Então a gente não tinha caixa suficiente para fazer a rescisão de todo mundo de uma vez,
ou ficar com aquela empresa fechada e os boletos. Como que vai ficar meu financeiro? Então, aí sim, foi o pior, eu acho que foi o pior momento, foi esse. E bate um desespero, e aí você vai ter que ir estudando a melhor forma de como que você deve fazer. Chegou o ponto, eu mesmo peguei meu carro pessoal e fui fazer entrega. Porque na Páscoa, eu lembro que foi uma das Páscoas, a gente não estava dando conta dos motoboy que tinha trabalhando, e a gente fez algum compromisso e acabei entregando também no meu carro. Eu fiz, eu acho, 15 entregas em uma tarde. Isso aí é ser empresário, né? É exatamente assim. Isso é ser empresário. A gente tem que fazer isso, mas foi um momento bem difícil, eu acho, para todo mundo, né? Então, graças a Deus, nós não perdemos nenhum funcionário nosso. Alguns funcionários pegaram a doença, mas uma coisa bem leve. Então, nenhum tipo de... Teve uma contaminação assim mais forte entre eles. Que bom, né? A gente percebe que na pandemia, acho que na história da humanidade, assim, pelo tempo que a gente vive, né, foi uma época que mais fechou empresas, né? Sim. Mais fechou empresas, e também foi uma época que mais foi se reinventado, né? Muitas empresas tiveram que se reinventar, e não só empresas, assim, empresas pequenas, mas também empresas grandes, né? Sim. Apple, Microsoft, né? Veio a época do home office também, que facilitou muito essa parte hoje de videochamadas, né? Hoje a gente consegue fazer o certificado digital, que era uma coisa que você tinha que estar lá presencial, né? Que é uma coisa chata pra caramba e todo ano tem que fazer. Hoje você consegue, eu consigo fazer, eu agendo com a pessoa responsável. 4, 5 minutos eu estou pronto, sem sair do meu escritório, uma consulta médica. Então a pandemia não trouxe só coisa ruim, apesar das mortes, né, que teve. Mas teve muita coisa boa. Hoje você consegue se consultar com um médico de qualquer lugar do mundo. Mas vamos falar do Brasil, que é mais a realidade, né? Então hoje eu consulto com um médico de São Paulo e tem a mesma validade que eu estar consultando aqui. Né? Então trouxe muita coisa boa. O próprio home office, né? Hoje eu tenho algumas pessoas que trabalham ainda, não digo nem home office, mas ela tem aquela de primeiro a gente só queria que todo mundo trabalhasse presencial. Se não tivesse dentro da sala ali você olhando, hoje não. A pandemia trouxe muita coisa boa, você tinha que só adequar a tua realidade. A gente só trouxe coisa ruim, não. Muitas pessoas, elas acabaram perdendo a vida, infelizmente, na pandemia. Assim como outras doenças, né, também lá no passado, né, que tiraram a vida de muita gente, só que ela trouxe coisas boas, né? Sim. Trouxe lições boas, e o ser humano, ele tem essa capacidade de se adaptar em meio aos problemas, né, Paulo? Eu gostaria de saber de você, qual que você considera que é a tua maior qualidade. E também eu quero saber do defeito, quero saber qual que é o teu maior defeito. É difícil, falar de defeito é complicado. Eu acho que a qualidade maior que eu tenho é de focar naquilo, que eu sou muito determinado. Então, quando eu coloco uma coisa na minha cabeça, é muito difícil tirar. Né? Então, claro que sempre com o pé no chão, mas eu sou muito focado naquilo que eu quero. Então, eu abro mão de tudo, mas depois que eu digo assim, eu vou fazer isso aqui, só Deus para parar. Né? Então, não tem essa. Então, acho que o foco é o meu principal qualidade. E eu acho que o pior defeito é ser um pouco cabeça dura, de às vezes esse foco é tão grande que ele acaba atrapalhando em outras coisas pessoais minhas. Eu abro mão de qualquer coisa pessoal minha para poder atingir os meus objetivos. Como já um exemplo, eu lembro que meu filho uma vez falou: pai, o senhor sempre foi um pouco ausente de casa, mas eu entendo que era para o nosso melhor, né? Então, de certa forma eu peguei uma porrada, mas teve um conforto, porque ele falou para mim que era para dar o melhor para ele. Então, aquilo que a gente nunca teve, né? Eu nunca estudei em colégio particular. Então, de repente você vê assim seus filhos estudando em colégio particular, tendo a opção. Minha filha hoje faz medicina. Então eu tenho uma filha de 18 anos que ela faz medicina. Então, de repente, tu tá vendo aquilo ali, ela é 100% dependente de mim. Então, cara, não posso deixar que a peteca cair. Tem que fazer o que tem que ser feito, né? Então eu abro mão de um churrasco, eu abro mão de qualquer coisa. Eu acho que esse é o defeito e a qualidade. É normal, né? Pra gente alcançar alguns objetivos, normalmente você vai ter que abrir mão de algumas coisas. Isso aí... O problema é que as pessoas não querem pagar o preço. Isso, esse é o problema. Você não quer abrir mão de um final de semana.
É o meu único momento que eu tenho de lazer. Então eu abri mão de viagens, eu já abri mão de férias, já abri mão de final de semana, um monte de coisa. Depois de quantos anos de empresa você foi tirar as primeiras férias? Cara, minhas férias eram meio complicado. Eu tirava 7 dias, que é o máximo que eu tirava, e mesmo assim trabalhando, né? Porque o celular não parava, sempre fui muito controlador, que é um defeito grave. Então, assim, centralizador, tudo passava pela minha mão. Responsabilidade pela si, né? Mas eu tava demais. Então, 100% passava tudo pela minha mão. Hoje não. Você consegue delegar mais hoje? Hoje sim. É porque primeiro que você não tem como dar conta. Sim. Né? O problema é que você diz assim, será que essa pessoa vai fazer bem feito? É. Mas hoje a empresa, ela tem, cada setor tem o seu líder, tem a parte. Claro que todos ainda continuam passando pela minha mão, mas numa quantidade bem menor. Então, um exemplo, eu tenho uma pessoa responsável pelas lojas, ela se reporta a mim. Então, mas eu não me reporto mais a uma pessoa que está abaixo dela. Não é pela uma questão de... É só pela questão mesmo de não não é soberba nem não. nada, é porque não tem como na engrenagem, né? Um exemplo, de primeiro, para trocar a peça de um caminhão, tinha que ter uma autorização minha. Então, hoje não. Tem uma pessoa responsável pela frota, ela troca, só que eu perceber, todas as despesas ainda passam pela... Então, eu analiso. Né? Já trocou, mas se eu verificar, opa, por que trocaram isso aqui? Então a gente continua analisando, mas com bem mais tranquilidade. O olho do dono, ele é insubstituível, né? Sim. Insubstituível. Mas se você também não delegar isso aí, você acaba não crescendo. Não, claro. Existe né? um ponto que não tem mais como. Você tem que delegar, né? Tipo... hoje eu consigo analisar muito mais, eu consigo tomar muito mais decisão através do sistema, de olhar, de fazer uma crítica aqui, de que está presencial na loja, nas coisas. Então, um exemplo, eu olho um relatório X, em cima daquilo eu tomo uma decisão, e aí eu chamo a pessoa responsável daquela área apenas para montar as estratégias e ficar acompanhando ali. É muito mais fácil. Porque se a pessoa, nós estamos com 5 lojas mais a distribuição, queremos chegar a 10 lojas e atender o estado inteiro. Como que eu vou fazer? Sim. Se eu não vou conseguir andar em todas as lojas. Hoje as lojas eu ando. De primeiro tinha uma loja e ia todo dia. Depois 2 continuava indo quase todo dia. Agora com 5 eu vou no máximo uma vez por semana em todas as lojas. E já não dá mais. Não tem mais tempo para isso. O tempo do empresário realmente, para quem acha que ser empresário é ter tempo livre, pelo contrário. Esquece. Ah, não, eu vou ser empresário para quê? Para poder mandar, para poder fazer meu horário, meu tempo. Isso é uma ilusão. Isso é uma ilusão. É uma ilusão. Quem for por esse caminho, ele pode esquecer. Tá perdido. Não que você tem que ser escravo, mas você vai ter que abrir mão, você vai ter que se doar. Se você não se doar naquilo que você faz, não tem como dar certo o negócio. Né? É um plantio que você tem que fazer para E chegar eu vejo ao assim, o momento teu da próprio colheita. colaborador sente isso. Se você é o dono, se você não está ali junto, se você não valoriza a tua empresa também, o cara não vai valorizar. Se eu sou o dono, eu não estou ali dentro, presente, não carregando caixa, tá entendendo? Mas se eu não estou ali junto com o time, eu falo muito que todo bom jogador de futebol tem que ter um bom técnico. Né? Então, se eu não estiver ali no gramado, ali olhando o cara jogar, orientando ele não vai fazer nada. É uma liderança, né, Paulo? liderança. É diferente o líder do chefe, né? Sim, muito. Sim. Você teve que aprender a liderar no teu caminho, Não, assim? Você acho... já foi muito chefe ou não? Eu acho que isso foi uma coisa natural. Eu sempre tive o espírito de liderança. É uma coisa que sempre foi bem natural para mim, né? Assim, aí tu me pede explicação, não sei te dizer. Mas sempre desde quando eu era criança, então mesmo sendo muito humilde, mas o pessoal do bairro sempre eu era de alguma forma o líder da equipe. Né? Então foi mudando, eu fui para Coca-Cola, trabalhei na Coca-Cola também, então sempre existia alguma coisa que eu fazia a mais que o pessoal acabava tomando a gente como exemplo, né? Então de alguma forma ou outra a gente sempre foi de alguma forma líder. E da tua família mais pessoas empreendem? Como é que é, não, assim, teus irmãos? Não, todo mundo é funcionário público. É só você que empreende? O único louco é eu. O único louco é eu. Seus irmãos foram mais para uma área mais segura. Né? Eu não acho que é a segurança. Eu falo para eles isso, né? Essa questão de segurança é um pouco de utopia. Porque, vamos lá, se o governo deixar de pagar aqui no nosso estado,
até, vou falar aqui de governo que eu lembro, antes do Jorge Viana ser governador, minha mãe funcionária pública, minha mãe passou de 6 meses sem receber. Então isso não é sinônimo de estabilidade. Então no governo Jorge Viana foi que conseguiu colocar o salário em dia até hoje, depois de todos os governos, nunca mais atrasou. Mas mesmo assim não é sinônimo de ainda, me aposentei. Quem te garante que tu vai receber? Sim. Nós temos economias fortes que nem a França está com um problema sério justamente sobre a aposentadoria. E o Brasil vai ser diferente? O que você até acha quando? Até quando a gente aguenta? O que você acha do sistema previdenciário brasileiro? Eu acho que ele está completamente... É uma bolha que uma hora ele vai estourar. Caminho. Não só a parte de tributação, mas eu acho que maior parte é essa questão desses auxílios que a gente dá. Essa questão do Bolsa. Não é que eu sou contra, mas eu acho que está virando uma coisa para votos. Isso dependente de tipo de partido, né? Isso é usado tanto para a direita quanto a esquerda. Sim, né? A direita todos, e a esquerda. Todos. Aí é todos de partido. Só muda o nome do auxílio, só muda né? o nome. Do Bolsa Família para o Auxílio Brasil. Brasil. Mas né? a gente vai chegar a um ponto que ninguém vai aguentar mais. Não aguenta pagar. Né? Você vê que nós estamos fechando sempre com déficit. Ninguém fala em diminuir os gastos. Ninguém fala. É porque a máquina exige que o sistema é muito... Se você para ter um apoio, aí é a vantagem de você ser empreendedor, né? Porque aqui eu não dependo de tal pessoas para votar a favor do meu projeto. Eu tomo a minha decisão, pode ser errada ou acerta, mas e vai arcar com as consequências. Sim. Ponto, né? Então eu não tenho que pedir, subornar alguém para votar em mim para poder aprovar um projeto meu. Mas eu acho que a gente tem que se preocupar muito, senão a gente vai ter grandes problemas no futuro próximo. E o cara diz assim, não, no Brasil não. Nós estamos vendo isso já na Europa. Países fortes que estão passando por problema. Sistema autodestrutivo, né? Aqui na América Latina também, né? A gente vê o problemas financeiros que está passando na Argentina, a Venezuela, né? Alguns outros países assim também que estão em grandes crises econômicas, né? Países que eram ricos até um tempo desse. A Venezuela tinha muito petróleo na Venezuela, né? Ainda continua tendo, né? O problema... o problema é outro, né? O problema... Não sei qual é o problema, né? Não Fica sabemos. aí com você aí, o que você acha, qual que é o problema, tá? Qual que é o problema da Venezuela e o problema da Argentina, né? Inclusive o Brasil anda emprestando dinheiro, né? O cara deu um exemplo muito claro que eu fiquei pensando e é real. É aquela pessoa que não tem dinheiro para comprar... A gente anda sempre numa bicicleta e aí eu quero te emprestar um dinheiro para comprar um carro. Ou seja, o Brasil tem a bicicleta, ele tem a bicicleta. Como é que eu vou emprestar o dinheiro para um cara usar um carro? Como é que o Brasil vai emprestar dinheiro para a Venezuela, sendo que a Venezuela ainda deve o Brasil, a Argentina deve o Brasil? Tá errado. Então como é que eu vou ajudar Cuba com remédios se eu não estou dando medicação para a minha população? Eu não tenho. Você vai aí nos órgãos, nos postos de saúde aí, é todo mundo reclamando de falta de medicamento. Aí eu quero aparecer na mídia, vou dar remédio para Cuba. Vale a pena? Acho que o caminho não é esse aí, né? Eu também acho que não. A gente fica sem resposta, né? Falar de política é complicado. Falar de política realmente é complicado, assim, porque... Nós estamos vendo aí agora os arcabouço fiscal, né? Que o pessoal fala em arrecadação e aumentar a arrecadação. E corte de gasto. Porque, como eu falei aqui no começo, né? Qual o grande segredo? O grande segredo do sucesso é o quê? É gastar menos. É gastar menos. Não tem sentido. É arrecadar mais e gastar menos. Ou manter a arrecadação e cortando gastos, né? Porque não tem como eu querer que ter um padrão de vida ao qual não faz jus ao que eu ganho na empresa. Aquilo que a empresa consegue absorver. Uma hora ela vai dar pau. Você que é formado em contabilidade, Paulo, você acha que o Brasil ele precisa de uma reforma tributária? Sim, isso é fato. Hoje o nosso sistema é muito complexo. Né? Então a gente mesmo acaba errando muito. A minha empresa ela é lucro real, né? Que é a parte mais auditável da receita, porque a gente tem muitos benefícios, mas também ela é muito complexa. Então o sistema tributário do Brasil ele tem que passar urgente por essa reforma, não dessa forma que eu acho que eles estão querendo passar. Porque primeiro, o que é que vai acontecer? Pelo menos um pouco que eu li, né? Que tudo vai ficar dentro do governo federal. O estado de São Paulo hoje é o que mais arrecada e é o que mais retorna menos dinheiro para os cofres. Então imagina só, vou arrecadar aqueles bilhões e bilhões e bilhões, mando para o governo federal para depois vir de volta.
Então, não sei se essa reforma vai ser aprovada, né? Então, alguns analistas preferem que, um exemplo, eu posso pegar aqui o imposto do Acre e transformar no IVA do Acre. Um imposto único, mas que a arrecadação continue na mão do governador, que a arrecadação continue na mão do prefeito, né? Porque como é que eu vou usar? Como é que eu vou usar o dinheiro do IPTU? Eu vou ter que mandar para Brasília mandar de volta para mim? Quanto tempo? Eu penso que teria que ser invertida essa pirâmide, sabe? O dinheiro ele devia ficar principalmente com os municípios. Descentralizado. Menos Brasília e mais Brasil, né? Isso, O problema é que hoje, agora que vai ficar mesmo, mais Brasília e menos Brasil. Porque o governo federal, com essa mudança aí, não vai perder absolutamente nada. Muito pelo contrário. Isso vai fazer o quê? Para vir dinheiro para o estado, pelo menos que eu acho, né? Para vir mais dinheiro para o nosso estado, para o município, eu vou ter que abrir mão para aquilo que o presidente quer. É fato. Tu imagina hoje para vir algumas coisas, alguns, como é que chama, projetos do governo federal liberar verba para esses deputados, para botar aqui, eu tenho que votar em projeto do governo. Imagina como é que vai ficar. Se ficar tudo concentrado na mão do governo federal. Eu sinceramente tomara que não passe. Não dessa forma. Não dessa forma. Agora que a reforma ela é necessária, sim. A gente erra demais. É uma coisa tão complexa que você acaba errando administrativamente por falta de conhecimento. A legislação ela muda muito rápido. Tão complexo que a maioria dos próprios pessoal lá de Receita Federal, se você chegar aqui hoje dentro da Cefaz do estado do Acre, um fiscal tem um entendimento de uma coisa, outro fiscal tem um entendimento de outra coisa. E aí, qual que está correto? E o erro, quem tem que corrigir somos nós. Aí, um exemplo, nós temos que, se a Cefaz errar e se eu compactuar com o erro, eu sou penalizado do mesmo jeito. O erro foi de quem? Foi da Cefaz, mas aí eu que tinha que ter corrigido. Então, todo mês a gente faz a correção das DAF. Todo mês. É muito erro. Eu acho errado isso. Eu acho que quem deveria dizer isso era eles, né? A gente que faz a declaração do nosso imposto de renda, a gente que tem que dizer para eles... Quanto que... O governo agora quer aprovar mais uma... que está para ser aprovado, a questão se empatasse. Um exemplo, vamos para um julgamento lá de alguma coisa de imposto, tanto ser físico ou jurídico, né? Se empatasse, o contribuinte ganhava. Agora não. Se empatar, quem ganha é o governo. Pelo menos é o que ele quer passar, né? Que sentido que faz? Cara, eu acredito, Paulo, que isso tem acontecido em várias áreas, né? Do Brasil, os valores eles estão sendo distorcidos, né? Sim. Parece que tudo está acontecendo ao contrário de como que deveria acontecer. O certo, o errado é o certo. Sim. E aí fica assim, vale a pena a gente fazer o correto? Aí aquilo que meu pai implantou lá atrás, pra gente fazer sempre o correto, aí você vê algumas situações que a gente não vai citar aqui, que você vê claramente as coisas tudo errado e os caras como se fosse tudo natural. E aí? Esse é o maior problema, né? A passividade. É porque vocês dizem, mas eu durmo tranquilo no meu travesseiro. Em tese. Porque eu me preocupo. Um exemplo, se você chegar aqui, a gente foi muito fiscalizado pela vigilância sanitária. Os caras pediam umas coisas absurdas. Absurda. Faz o que eu faço. Como é que diz aquele estado lá? Como é que é? Diga o que eu... Faço o que eu digo e não faço o que eu faço. Eu vou dar um exemplo. Chegar lá uma fiscalização, uma época, na minha área de serviço, estava um pouco descascado, eles não queriam dar o coisa. E começaram a botar dificuldade, sendo que você chega nos órgãos, a maioria dos órgãos hoje, os caras, tá tudo lá deteriorado. Você chega lá, eu tenho que ter estacionamento, eu tenho que ter todos aqueles protocolos. Banheiro com lá. acesso, Sim. Esse negócio de incêndio, tudo. saída de emergência. A secretaria, aí tu chegar na secretaria que é responsável por isso aí, ela não tinha um elevador, ela não tem um estacionamento, não tem nada. Tu chega aqui no Ministério Público daqui, não tem um estacionamento para cliente, tem estacionamento para eles, mas eu sou obrigado por lei a dar. São os mistérios, né, Paulo? Mistérios. Grandes mistérios que você que está assistindo, se você tiver revelação para esses mistérios que acontecem aqui no Brasil, por favor, deixe aqui no seu comentário, tá bom? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe esse vídeo, que você vai com certeza abençoar a vida de pessoas. A gente tá batendo um papo muito bom aqui com o Paulo Simão, ele tá contando as histórias da vida dele aqui, e eu quero saber ainda mais coisas da vida pessoal do Paulo, né?
Eu fiquei sabendo, né? Um passarinho me contou que o Paulo tem um hobby que é cozinhar. Eu sei também, um passarinho me contou, o mesmo passarinho que contou que o Paulo gosta de cozinhar, me contou que quando ele fez essa viagem pra Itália, ele provou uma pizza na Itália que todo mundo deveria experimentar. Conta pra gente aí, Paulo, como é que surgiu esse hobby aí de cozinhar, cara? Na verdade, o hobby foi meio que forçado, né? Como eu sou o filho mais novo, né? E aí eu era bem magrinho e meus irmãos tudo velho e sacana comigo. Minha mãe não tinha que trabalhar no horário de meio-dia, mas deixava a comida pronta. Quando eu chegava em casa, que eu sempre me virei, eu tinha que limpar quintal, tinha que fazer as coisas. Quando eu chegava, geralmente não tinha mais comida. Não tinha mais comida. Aí eu tinha duas opções. Ou eu ia fazer, ou ficava com fome. E fui aprendendo, fui tomando gosto de cozinhar. E eu sempre cozinhei, né? Então hoje sim, é um hobby, é uma terapia. Eu fazer um churrasco, eu fazer uma galinha caipira, eu fazer uma moqueca. E aí eu comecei a cozinhar bem. E aí fiz ainda 1 ano de gastronomia. Só que foi muito pesado. Eu não tinha mais tempo, apesar de ser uma aula que era apenas um dia presencial, eu digo, vou conseguir me formar nessa daí. Mas não deu tempo, porque tinha que montar os pratos. Tinha dia que a gente começava a fazer isso 6 da tarde e ia até 1 hora da manhã. E aí no dia você estava quebrado. Tinha que participar dos fóruns e ainda faltou 1 ano para me concluir. Mas parei. Mas hoje eu continuo cozinhando. Sim, então mas sem mais técnica na faculdade, né? Mas foi muito bom. Mas deu pra aprender bastante, né? Deu. Deu pra... Manuseação de faca, tudo, os cortes, muita coisa boa. E qual que é a tua comida preferida hoje? Cara, eu amo peixe, mas eu tenho um prato especial que é um carneiro. Eu amo fazer carne de carneiro. Então a gente desenvolveu algumas, tipo carneiro atolado. A gente sempre tem uns pratos bem, mas o peixe para mim ele é essencial. O peixe aqui na região norte realmente ele é muito, muito comercializado assim, né? Eu sou de Santa Catarina, então lá a gente tem uma cultura um pouco diferente, né? A colonização lá por ser italiana, eu sou apaixonado por macarrão. Cara, meu negócio é macarrão, é lasanha, é pizza, é coisa nessa área aí, né? O povo alemão lá, ele já é mais de outra coisa. O chucrutes, é cuca, é uma coisa mais... Leva mais pra parte do doce também, né? Então a parte alemã, né? Mas aqui na região norte, realmente eu gosto de galinha picante, que tem aqui. Eu provei aquele caldo lá, o jambo, né? Tá, o tucupi. O tucupi. Tacacá. O tacacá, o tucupi. Assim, no começo eu achei muito forte, né? Quando a gente prova, assim, a gente tem aquele gostinho que amortece a boca, né? É algo realmente diferente, mas agora eu tomo. Minha esposa é apaixonada. Minha esposa dá um friozinho, ela já quer. O frio é tradicional, né? Tradicional. Eu acho que isso aí faz o pessoal... fila, interessante. dá fila. Eu moro próximo ali de um pessoal que vende tacacá, rabada também, né? A rabada e alguns outros pratos daqui. O pato no tucupi também, Sim. né? Na verdade, tudo que vai tucupi é muito bom. Né? Então, aqui, culturalmente, aqui a gente tem um consumo muito grande. Só pra você ter uma ideia, a gente vende uma média de 1 tonelada mês de corante para tucupi. Que cor é a mandioca? A mandioca é clarinha, né? Branca, né? E que cor é o tucupi? Amarelo. Por quê? Interessante. Aí é onde a gente entra. Então nós vendemos um corante, tá? Como é que se diz? Comestível, tá? Tudo tranquilo. Então aquele que dá aquela coloração, até o cara surpreendeu lá da indústria. Por onde é que tu vende tanto corante amarelo? É justamente para isso. Então o cara, para ficar aquela cozinha bonitinha, aquilo ali é corante amarelo gema. Repete aqui a quantidade por mês? 1 tonelada. 1 tonelada. 1 tonelada. De corante. E ela é bem diluída, tá? Então ela rende muito. Imagina de tucupi quanto que não vende. Muito. E nós não somos exclusivos com esse produto não, tá? Então tem outros fornecedores que também vendem. Cara, mas realmente a culinária em si, o tempero aqui do norte, ele é um tempero diferenciado, né? Aqui no sul, por exemplo, eu nunca tinha provado saltenha. A saltenha, ela é de origem boliviana, né? Não sei se vocês sabiam disso. Sim. Eu tenho conhecimento, mas... Inclusive, se você comer aqui na Bolívia, é bem diferente. Eu sou apaixonado a gastronomia de lá também, mas a peruana em si ela é muito melhor, é uma das melhores do mundo.
Agora a saltenha aqui, ela é sucesso. A saltenha, nós temos alguma característica aqui do quibe de arroz. Só existe aqui no Acre. O quibe também não Pão tem. manual, só existe no Acre. Lá em Santa Catarina realmente não tem. E o pão que a gente tá habituado ou é o pão caseiro Ou pão francês. ou pão francês. Só. Lá chama pão francês mesmo? Sim, Chama, pão francês. francês. Lá Em no todo Rio Grande do canto. Sul que chama de outro nome. cacetinho. Cacetinho. É porque tem o tal do pão de sal. Não, mas é cultural. Mas o pão normal mesmo é o pão francês, Pão né? francês, né? Todo mundo fala. No Acre é o único lugar que tem. Rondônia, pra você ter uma ideia, não tem o pão manual. Não tem. Interessante. E o pão manual é tradicionalíssimo aqui. É uma Uhum. mini baguete, né? Eu gosto. Eu gosto do pão manual. Tá tudo bem. Bem tradicional, né? Eu não vou falar os sabia. pães de onde eu mais gosto, né? Porque todos são meus clientes, aí eu Aham. posso desagradar alguém. Não, mas depois nos bastidores você conta pra gente, né? Pra gente ir atrás. Tem pão aqui também, tem um semi-italiano, né? Semi-italiano. Que eu gosto. Numa padaria aí, um semi-italiano. Sempre que eu tô indo lá pro lado do Calafate, tem uma padaria ali que eu sempre compro um semi-italiano lá, que é Muito bom. gostoso mesmo. Só pra sair da rotina, né? Do pão normal, o pão branco, né? E também, cara, o que vem de tapioca aqui, não é Sim, brincadeira. baixaria. Baixaria. A baixaria. Ei, parabéns, povo do Acre, pela baixaria. Eu sou um fã da baixaria. Eu gostaria de poder ter baixaria todo dia em Santa Catarina. Eu sou um fã da baixaria. Meu café da manhã, às vezes, quando é na correria assim, ó, que levanta, já tem que sair de casa. Cara, passa num lugar, compra uma baixaria. Já era, Só o vai dar. almoço. E Só é vai. reforçado, né? A baixaria é reforçado. Te mantém ali durante o dia. né? Eu acho que a É gente o tá. milho, né? A questão do milho é muito forte. Sim. Isso, o ovo O pão, também, né? O E sustenta. aí você pega uma proteína ali, que nem o ovo, mais o pão, o milho. A carne, né? Dá aquela Isso sustenta reforçada. mesmo. Mas conta aqui pra gente, ó, falando ainda aqui de comida, conta pra gente algumas comidas aí inusitadas, em lugares inusitados que você já conseguiu comer aí. Cara, eu comi o cuy peruano. Cuy peruano. Cuy peruano. É uma ratazana, é uma espécie de Uma ratazana? É, no Peru. É um prato extremamente cultural lá no Peru. Assim, foi o prato mais feio que eu comi. Agora eu adoro comer, eu amo comer, todo lugar eu como, já comi a segunda mais ardida do mundo, pimenta. Sou apaixonada Faz de pimenta. por pimenta. Já tive o prazer de provar a segunda mais ardida do mundo. E aí, como é que é a sensação? Queima mesmo? Foi uma aposta que a gente fez. Eu estava com alguns amigos lá numa feira no Peru. E aí eles fizeram uma brincadeira comigo apostando num almoço e eu ganhei. Mas ela é bem forte. Mas molho eu sou muito fã. Qualquer pimenta a gente come. E aí também um exemplo. Tive o prazer de comer um chucrute direto na Alemanha. Que Olha, é bem Ei, diferente. Sortudo, homem de... Muito É bem bom. diferente mesmo, né? E a Do pizza daqui, né? italiana, que pra mim foi a melhor que eu já comi, que foi em Roma. Realmente o pessoal da Itália ele não deixa colocar ketchup na pizza. Não, nem ketchup, maionese, nada. nada. E você tem que comer com a mão. Com a Não- mão. Não peça talher. Com a mão, ó. Fica Com a a mão. dica São aí, algumas pessoal. características deles. Nunca vai pedir ketchup, maionese e coma com a mão. Não, vai Ele se deixar sente o ofendido se bravo. você pedir, vai ter briga. Interessante. Cara, como é que pode, né? O Brasil, por ser um país muito grande, assim, tem muita diferença cultural e na culinária também, né? Sim. Aqui a gente percebe que tem muita coisa que Santa Catarina não tem. Santa Catarina também tem algumas coisas que não tem aqui. No Nordeste também, a culinária do Nordeste também é muito rica, né? Muito. O próprio o vatapá, né? O Uhum. vatapá, ele é do Nordeste. A gente não tem costume em Santa Catarina de comer comida muito forte, muito Mas é justamente pela apimentada. colonização europeia, né? É. Então, do Mato Grosso pra cima, realmente a comida começa a ficar mais forte. temperada ali, né? Isso, mais temperada, né? Mas eu gosto dessa comida que tem um pouco mais de gosto, assim, né? O gostinho da pimenta de cheiro. Cara, eu lembro a primeira vez que uma pessoa colocou pimenta de cheiro no molho do cachorro quente. Eu achei uma delícia. Eu nunca tinha comido. Eu nunca tinha comido com pimenta de cheiro. Cara, uma galinha caipira sem pimenta de cheiro não é galinha Não é caipira. uma galinha caipira. Eu acho que É a gente tá verdade. atiçando a fome nos telespectadores aí. Aproveite pra fazer seu pedido aí. Aproveite pra tirar um tempinho já, fazer uma janta. Se você ficou com fome, ainda dá tempo. Tá bom? O podcast aqui começou às 19h19, então ainda é cedo, dá tempo de preparar aquela janta e assistir o restante do episódio aqui com Paulo Simão. Paulo, tá excelente esse nosso bate-papo. Eu gostaria de retornar um pouquinho aqui, jogo rápido para a área do empreendedorismo. Eu para a área do empreendedorismo de novo, Paulo.
Conta aí pra gente, se você pudesse dar um conselho pro Pablo de 20 anos atrás, que estava começando a empreender assim, se você pudesse dar um conselho pro Paulo fazer uma coisa diferente, que conselho que você daria? Eu acho que analisar antes de tomar uma atitude. Assim, que sentido? Teve uma época, a primeira loja que eu comprei era de um concorrente. E eu deixei a emoção me tomar de estar comprando um concorrente, e foi uma fase que eu passei maior dificuldade financeira. Eu quase quebro. Mas eu sempre trabalhei com plano A e plano B. Então eu tinha com que tirar o dinheiro, mas aquela questão da euforia, talvez por falta de maturidade, de estar comprando um concorrente, né? Então eu acho que hoje você tem que ter, por mais que você não queira, você tem que ter o pé no chão, planejamento. Então acho que a pior coisa que eu fiz foi agir sem pensar. Tomar uma decisão sem saber se eu conseguia realmente pagar. Então, tudo hoje que eu vou montar, eu consigo pagar. Eu tenho de onde tirar, se caso não aconteça isso. Porque a gente não pode tomar uma decisão, empreender, você ter lá, vou ter coragem de colocar algo, mas eu tenho que ter o plano B. Não é porque se eu abrir essas outras lojas aqui, eu tenho que saber que ela pode dar certo ou pode dar errado. Ninguém tem certeza. Uma coisa é tu comprar algo que já existe, funcionando, onde tu sabe o faturamento, onde sabe tudo. Tu tem todos os indicadores. Mas quando você vai abrir algo novo, você tem que ter sempre o plano B, de saber que aquilo ali pode não dar certo. Então, eu acho que o que faltou para mim foi maturidade, de ter analisado mais. Então, assim, só um pouquinho mais de paciência. Que eu fui mais na euforia de estar comprando um concorrente para mostrar para mim mesmo que eu era melhor. Então, isso não existe. Você falou do plano A e do plano B. A gente recebeu os convidados aqui, os convidados anteriores, e teve 2 convidados que eu lembro que falaram assim: cara, pra mim não tem plano B. É o plano A e eu tenho que fazer dar certo. Não, eu já não concordo. Eu posso até aceitar. Mas tá, vamos lá. Ele abriu uma loja e ele fechou. Vai acontecer isso. Nem todo teu negócio vai colocar e 100% vai dar certo. Você tem que saber recuar. Qual é o plano B? Não tem eu porrar de goela abaixo uma coisa. A minha visão é essa. Eu tenho que estar preparado. Saber que uma loja, se ela não está dando certo, eu tenho que fechar ela. Eu tenho que ter os números na mão. E tem várias pessoas aí que já... Isso não quer dizer que você está quebrando. Tem várias empresas aí que colocou uma loja. O Grupo Araújo mesmo colocou uma loja aqui no shopping, que é a nossa referência. Ele colocou uma loja no shopping e essa loja não deu certo. Ele perdeu mais ou menos uns valores lá bem alto. O que ele fez? Recuou. Fechou essa loja e abriu mais 2. Então por isso que eu tenho que falar, tem um plano B. Porque se ele continua persistindo naquele erro, não tem como recuar, ele ia continuar tendo prejuízo até chegar a um ponto que ia pegar o resultado das outras lojas e ia colocar naquela. Quando você abre uma loja, geralmente ela tem 6 meses para ela começar a te dar lucro. Ou tirar o investimento. Então hoje eu tenho 100%. Vou abrir uma loja, eu sei quanto que ela precisa vender para ter o ponto de equilíbrio. Certo? Então, exemplo, eu vendi esse mês 200 mil, mês que vem eu vou vender 250, mês que vem 270. Eu sei que eu estou em uma evolução que em tanto tempo eu vou conseguir chegar no meu ponto de equilíbrio. Mas se eu vendi 250, no outro mês 210, 190, 180, e eu já fiz de todas as estratégias e não deu certo, eu tenho que ter o plano B. Sim. Porque isso aí parece mais assim uma palavra de quem é aquela pessoa de motivação. Não é que não tenha sangue no olho, tem que ter sim. Você não pode desistir. Mas eu tenho que ter um plano B. Porque se eu continuar insistindo naquilo ali, eu posso quebrar as outras coisas que eu tenho. Se eu tiver outras coisas, né? E se você quebrasse hoje, o que você faria para recomeçar? Cara, eu acho que se acontecesse isso, por que não falei? Eu sempre tenho um plano B, né? Então, um exemplo. Hoje eu já não precisaria mais das empresas. Então, eu já fiz desde os meus 18 anos que eu me planejo financeiramente para me ter uma vida estável. Claro que os planos financeiros foram mudando. Então, assim, eu queria ganhar R$1.000 por mês. Como que eu ia ter essa renda trabalhando para mim? Aí é aquele sonho de quase todo mundo, né? Vou montar aqui uns apartamentos. Botar para alugar. Botar para alugar. Então, os apartamentos foram mudando para os imóveis comerciais. Então, hoje, apartamento eu não quero nem de graça.
Então hoje eu tenho meus aluguéis que eles conseguem trabalhar sem eu estar lá dentro. Mas se eu quebrasse, eu acho que eu voltaria para vendas. É uma coisa que eu gosto, que eu amo, que sempre gostei. Tranquilo. E eu sei que é uma coisa que dá dinheiro. Vender. Sim. Vender é o caminho mais fácil para enriquecer. Fácil assim, o caminho mais... Menos difícil. Não, eu acho que é Não uma... que seja fácil, né? Vender é difícil. Precisa muita Sim, estratégia, muito sim. suor por trás para vender, né? Eu vejo assim, que é uma profissão que você não precisa ter muitos estudos Mais para ganhar acessível, muito então. dinheiro. Uhum. Eu tenho representantes amigos meus hoje que ganham mais de 150 mil reais hoje. Então, hoje é um salário aí de desembargador, juízes, de uma competência bem alta, né? Então, mas são pessoas que têm que se dedicar muito. Não tem nada fácil. Sim. Né? Porque antigamente, eu lembro que lá atrás, quando o cara não sabia fazer nada, ele ia ser o taxista ou o vendedor. Hoje não, nós temos que ter profissionais de venda, né? Temos que ter um consultor técnico, um consultor de venda. A pessoa tem que entender tudo que ele está fazendo, tem que entender um pouco de tributação, tem que entender de tudo. Como é que eu vou vender se eu não sei qual é a alíquota de CMS, se esse produto vem de fora, se esse produto é importado? Se ele é importado, quanto que eu vou pagar de CMS? É o mesmo valor? Eu brinco com o pessoal que o vendedor ele tem que saber até geografia, porque a região sul e sudeste ela tem um tipo de tratamento. Estou falando de ICMS, com exceção do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo hoje, um exemplo na tua cidade lá, se eu comprar algo, a nota fiscal é destacada com 7. Se ele for importado é com 4. Então, eu tenho que ter esse conhecimento para me passar para o meu cliente. A parte de venda realmente ela demanda muito conhecimento e muita habilidade. Muito. Né? Se você quer ser uma pessoa para se destacar. Né? Como é que eu vou debater com um diretor comercial de uma empresa se eu não sei o que eu estou falando? Às vezes o mesmo produto aqui dentro do estado, eu estou vendendo essa caneca e o outro também está vendendo a mesma caneca, a mesma marca, a mesma tudo. Qual é a diferença de uma para outra? Às vezes é só a tua forma de tributação. Eu sou do Simples Nacional, eu não dou nada de crédito para ele. E a minha, por ser do lucro real, o lucro presumido, eu vou dar 19% hoje. Então, eu tanto tenho que saber para quem está vendendo e quem está comprando. O comprador também ele tem que saber muita coisa, senão ele está ferrado. O comprador ele precisa ter esse conhecimento porque ele consegue margem também, né? Sim. Consegue muita margem depois para repassar esse produto para frente. Se você né? não comprar bem, você não consegue vender. Não consegue vender bem, exatamente. Né? E vamos para a área espiritual? Vamos para a área espiritual? Sim. Eu quero saber qual que é a importância da fé na tua vida, Paulo. Já teve algum momento assim que você já teve que olhar para cima e pensar só Deus na causa agora? Sim. Acho que todo mundo passa por momentos críticos, né? Sim, então, assim, certeza. mas eu sempre acreditei em Deus, sempre acreditei que tem um ser superior a gente. E a religião, acho que você tem que seguir aquilo que você acredita, né? Então, independente de você estar numa igreja católica, numa igreja evangélica, mas você tem que se dedicar à vida espiritual. Então, não adianta só você ganhar dinheiro, não adianta só você adquirir riqueza e esquecer do teu lado espiritual. Eu acho que as duas coisas têm que andar uma do lado da outra. A fé, ela é muito, muito importante. Sim. Realmente, né? Realmente, às vezes a pessoa, ela quer simplesmente resolver as coisas na força do próprio braço, simplesmente, né? Consegue. Acho que chega esse momento pro ser humano que, às vezes, você fica sem chão, né? Você fica sem chão. E tem um momento, pelo menos na minha vida, sempre aconteceu o direcionamento de Deus. Tudo que eu faço, tudo que eu procuro fazer, sempre tem um consentimento. É uma coisa tão natural. Um exemplo, quando eu vou comprar um imóvel, eu paro, reflito. Sente paz? Quando eu sinto aquela paz, é porque é para me comprar. Já aconteceu coisas assim, é uma coisa que eu não sei explicar. Não existe explicação. Um exemplo, já teve loja que eu fui abrir, que eu fico aqui sozinho na frente do local e alguma coisa acontece naquele momento, algo espiritual, que diz assim, é aqui. E graças a Deus sempre vem dando certo. Então por isso que eu acredito muito, 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 muito nos caminhos de Deus, sempre. Deus realizou muitos sonhos do Paulo? Muito. Eu acho que tudo, né? Tudo. Porque da onde eu vim, quem eu era, do lugar que eu saí, de uma família pobre de 5 pessoas, 5 irmãos, que não tinha perspectiva de nada,
e consegui o que eu consegui hoje. Tudo sem fazer nada de errado, sem fazer rolo, fazendo a coisa correta, aquele que o meu pai me ensinou, né? Então, meu pai morreu em 2008. Então, morreu com orgulho, porque mesmo em 2008, ainda estava em outra fase, né? Mas eu pude realizar muita coisa para ele. Meu pai sempre teve plano de saúde que eu pagava, tinha uma casa confortável, não era a pessoa mais rica, mas da onde ele veio, que a gente morava numa casinha de palha. Aquelas casinhas mesmo de palha, de palhinha mesmo, essas palhas de jarina, né? Então não tinha divisão nenhuma a casa. 0 divisão. Um vão. Só um vão, um banheirinho lá atrás, aqueles... Banheiro não. Patente. Privada, que a gente chama aqui, né? Então não tinha isso. Então a gente comia aproveitamento de... resto resto, quando eu falo resto, não é a buchada, a cabeça do boi. Então eu aprendi a comer tudo. Até hoje, mesmo eu podendo comer hoje o que eu quero, mas eu nunca deixei, qualquer coisa eu como tranquilo. Então meu estômago é preparado para tudo. Meu pai falava assim: meu filho, caldeira boa queima toda a lenha. E eu levo isso para o resto da vida. Então não reclamo de nada. Se eu chegar numa casa e só tiver isso, eu vou comer tranquilamente. Perfeito. E você já teve muitos livramentos também nessa área aí? Assim, sei lá, livramento de fazer um mau negócio e realmente você ser direcionado a não fazer, e você depois lá na frente você vê, cara, foi um livramento de Deus não ter aceitado isso, não ter feito isso. Já teve também situações assim? Mas eu acho o seguinte: quando você planta o bem, você vai colher o bem. A lei da semeadura, né? Não falha. Aquele que você não faz, tenta fazer. Às vezes a gente erra, às vezes a gente acaba fazendo alguma coisa errada, mas sem a malícia, sem aquela coisa de... Por ignorância, às vezes, né? Por falta de conhecimento, né? A pessoa acha que ignorância é uma ofensa, mas é falta de conhecimento. Isso aí. Que sem querer aproveitar de pessoas, né? Então, já apareceu oportunidades de fazer coisa errada, de propostas indecentes de você enriquecer rápido, de ganhar dinheiro. Vamos fazer isso aqui que dá muito dinheiro. Acho que não precisa. Você tem como provar que você consegue. É um pouco mais demorado o resultado, bem mais, mas é mais duradouro. É mais sólido o resultado. Então você consegue dormir, você chegar na tua casa e dar exemplo, como meu pai foi meu exemplo. Meu pai foi meu maior exemplo. Então hoje eu quero ser esse exemplo para meus filhos. Então eu falo o seguinte, né, que eu não sei se meus filhos vão ser bons filhos para mim, mas eu vou ser o melhor pai que eu posso, porque eu tive um bom pai. Meu pai não tinha dinheiro, mas ele sempre me deu muitos conselhos. Eu lembro que uma vez meu primeiro porre que eu tomei, e aí eu cheguei bêbado, minha mãe cuidando de mim e tal, no outro dia cedo ele só olhou e foi dormir. No outro dia ele me chamou do fundo do quintal, me chamou lá de: olha, vou pegar uma porrada tão grande. Ele só olhou pra mim e disse: meu filho, quantas vezes você viu eu chegando bêbado em casa? Algum dia, você sabe qual é o caminho. Se você continuar, você sabe o que vai acontecer. Mas é uma escolha sua. Cara, eu bebi ainda, mas nunca mais fiquei bêbado. Assim, de ficar desse jeito. Nunca esqueci daquilo. Então, assim, meu pai era um exemplo. Ele falava aquilo com propriedade. Então, que exemplo que ele ia dar pra mim se ele chegasse bêbado em casa? Se ele fizesse um monte de coisa errada? Então, eu tento seguir isso, passar isso pros meus filhos. Mas não adianta só você falar, você tem que praticar. O exemplo, ele convence muito mais do que a própria palavra. Sim. O exemplo arrasta, né? O exemplo arrasta. Exatamente. E aí, mas trazendo um pouco para essa área familiar hoje, né? Como que é a tua convivência, assim, já que a gente entrou nesse assunto, convivência com os filhos, como que é o teu dia a dia, vocês têm um planejamento? Já que a gente deu para ver que você é bem planejador, né? Tem um cronograma familiar também. Hoje eu estou um pouco mais próximo principalmente do meu filho, né? Que minha filha mora fora, ela está morando em Porto Velho. E o pouquinho do tempo que eu tenho, eu procuro estar bem próximo a eles, né? Dividir um pouco. Qualidade, né? Mas já chegou um ponto, eu estou trabalhando domingo a domingo. Domingo a domingo, aí hoje não. Hoje eu tiro o domingo pra mim e tento procurar chegar um pouco mais cedo em casa todo dia, fazer coisas simples que eu não fazia. Sim. Tipo, ontem mesmo, tenho um filho de 17 anos, e aí a gente todo dia tem que jogar pelo menos 10 partidas de ping-pong. Que é um esporte que eu aprendi a gostar muito. Então ele tá viciado, e eu também.
E é uma coisa que está melhorando muito até o nosso relacionamento. Quando eu falo melhorando, mais proximidade entre eu e eles, né? Porque geralmente eu estava tão focado no trabalho, tão focado, que quando chegava em casa, aí, cara, me chamava para alguma coisa, tô cansado. Hoje eu procuro não dizer isso mais, né? Para tentar, senão não vale a pena. Tenta ter um equilíbrio, O né? equilíbrio. Entre as coisas. Isso é muito bom. Porque você vê assim, parece assim que é uma coisa. Quando você diz assim, pô, eu tô tendo uma oportunidade de ter aquilo que eu não tive quando eu era criança. Tô tendo uma oportunidade para dar para meus filhos. Aí você parece que não quer perder essas oportunidades, quer agarrar com um incidente. Então eu errei muito nisso. De trabalhar de domingo a domingo, uma média de 13 horas por dia, é muita loucura. Aí eu não aconselho. Tem que ter o equilíbrio, né? Você falou. Tem que ter esse equilíbrio. Tem que cuidar um pouco mais de ti, da tua família, senão não vale a pena. Não vale a pena todos os bens Porque o materiais dinheiro não é são tudo, né? Meu pai conquistados, nunca não teve essa grana, então assim, ele Uhum. sempre teve o que ele podia também, ele estava próximo, ele estava dando conselho, ele estava... Então toda a convivência que eu tive com ele foi um aprendizado, sem dinheiro. No final das contas, essa presença ela é insubstituível, né? Sim, o dinheiro é muito bom, mas ele não pode te dominar, né? Não pode. Ele tem que nos servir, né? Sim. Não o contrário. O dinheiro ele é só uma consequência, né? Sim. Ele é só consequência daquilo que a gente faz, ele não é o senhor da nossa vida, né? Então, pessoal, eu tô muito satisfeito com o bate-papo de hoje com o Paulo Simão. Aprendi muito aqui. Tem que planejar, pessoal. Você quer ter sucesso na vida? Planeje. Planeje. Então, pessoal, a gente tá chegando ao fim do 7º episódio do CADcast. E, Paulo, eu quero que você fale pro pessoal que tá acompanhando a gente aqui, onde que essas pessoas elas conseguem te encontrar. Você pode fazer teu merchan, fala as redes sociais das empresas, aí pode deixar o Instagram, o Facebook, o contato, o endereço, pode falar onde que essas pessoas conseguem encontrar o Grupo Simão. O Grupo Simão hoje ele está presente em 5 lojas na cidade, né? Então nós temos hoje 5 endereços. Nós temos 2 lojas no centro, uma loja na estação, uma loja na Antônio da Rocha Viana e outra no Bosque, né? Então a gente também tem o nosso distribuição, onde tem a equipe de venda, damos consultoria, damos planejamento, damos toda a assessoria técnica para as pessoas que querem abrir um negócio na área de confeitaria, panificação. E estamos presentes aí também nas redes sociais, que eu acho que é Simão Festa do Instagram, Simão Festa Acre. Simão Festas Acre. Legal. Acompanhe Simão Festas Acre no Instagram e também siga a gente. CAD_Segurança, o Instagram da CAD Segurança, lá você vai encontrar muitas dicas de segurança, de rastreamento, o dia a dia dos técnicos, instalações, enfim, muita coisa bacana lá do nosso dia a dia. Camadas de segurança importantíssimas para o seu empreendimento, para a sua casa. Lá tem muita coisa bacana, muita coisa legal. E também o Instagram do podcast, não é, José? Isso. cadcast.ac. Aqui você fica por dentro de todos os nossos convidados. Vai ter uns cortes aí, umas sacadas muito importantes. Códigos que os convidados deixaram aqui. Enfim, muita coisa legal, muita coisa bacana. Tá combinado? E você que ainda não compartilhou esse vídeo, compartilha aí nas suas redes sociais, compartilha com seus amigos. Você que ainda não deixou o seu like aqui, clique aqui, deixe seu like. Você que já deixou, eu agradeço por você estar apoiando esse projeto, tá? Você que não se inscreveu no canal ainda, se inscreva. Você que já está inscrito aqui, muito obrigado. Eu agradeço em nome da CAD Segurança. Enfim, muito obrigado, Simão, Eu que agradeço. por ter aceito esse convite, por ter topado esse bate-papo aí. Eu que Foi agradeço, muito... foi sensacional, foi a minha primeira vez. Então eu achei assim bem interessante compartilhar, ainda mais se ficar tão à vontade que eu estou aqui com vocês. Que bom, Ah, a gente que ótimo. fica feliz. A gente gostou muito realmente e Produtivo. pode ter certeza que você tem muito a acrescentar na vida de pessoas. Que Tem bom. pessoas que se espelham aí na tua história. Pode não parecer, mas existem muitas pessoas que talvez elas estivessem esperando somente uma palavra, uma frase, um pensamento, uma filosofia que talvez você possa ter deixado aqui e tocou profundamente. Talvez tenha sido um marco de mudança. Isso aí a gente vê frequentemente em muitas pessoas. A gente não sabe, mas existem muitas pessoas nos observando. Que bom. É verdade. Pessoal, um abraço da CAD Segurança e até o próximo episódio. Valeu, pessoal. I'm coming in hot. Coming in hot. Hey, why not? Yeah, coming in hot. Just like the fajita.
I write what I live. My life in the speaker. I'm nice with the flow.